Valendo, estamos no ar? Estamos ao vivo? Fechou? 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 Beleza? Estamos ao vivo gravado, né? Mas ao vivo. Acordo Fechado. Estou aqui com o Ricardo e com o Rafael, fundadores do Acordo Fechado, e nós vamos falar sobre essa plataforma. Na verdade, nem sei se posso chamar isso de plataforma, e é isso que eu quero fazer, entender como é que o Acordo Fechado chegou e mudou o mercado, como se fala, em acordos no meio jurídico, no meio do escritório de advocacia. Beleza, eu vou pedir para cada um se apresentar aqui, tá bom? Do meu lado esquerdo aqui, Ricardo, se apresenta, Ricardo. Opa, tudo bom? Meu nome é Ricardo, sou um dos sócios fundadores do Acordo Fechado, né? Como foi dito aqui. E a gente está aí já há quase 10 anos aí nessa empreitada. Ok, e Rafa? Vamos lá, meu nome é Rafael, também sou um dos sócios aqui, fundadores aqui. Estamos nessa empreitada há 10 anos e estamos nesse desafio de revolucionar o mercado da advocacia. Olha só o nível que o cara me chega. Revolucionar o escritório de advocacia. O que é o Acordo Fechado? É uma plataforma? É um app? Como é que vocês definem isso para a pessoa de cara assim? O que é o Acordo Fechado, Rafa? Tá, vamos lá. Vou contar um pouco da nossa história, né? A gente, quando pensou em construir o Acordo Fechado, Luciano, num primeiro momento, a gente criou a ideia. Nós trabalhávamos no escritório de advocacia, eu e o Ricardo. E aí a gente tinha vários projetos, várias ideias que a gente teve ali dentro de um escritório de advocacia. E a gente falou, cara, como que a gente pode trazer melhores resultados? E a gente sempre começou ali a rascunhar algumas coisas de tecnologia, desenvolver algumas coisas para o dia a dia nosso, né? Então a gente pensou, cara, acho que a gente tem que começar a transitar na parte de tecnologia, mais do que apenas só advogar em si, né? E aí eu fui numa palestra na FGV, de um programa que tinha lá, Supremo em Números, coordenado pelo professor Ivar Hartmann. E aí foi uma palestra sensacional, onde ele falava sobre um Big Data que eles construíram para mapear o entendimento jurisprudencial do STF. Aquilo ali eu gostei do que estava sendo falado ali, que era tecnologia aplicada ao mundo jurídico. Conversei com ele quando acabou ali o evento, e aí ele chamou a gente para participar, me chamou para participar de um grupo de programação para advogados, ali na FGV, no Rio de Janeiro. E aí a gente passou a frequentar esse grupo, né, de advogados que estavam aprendendo a programar, estudantes de direito dentro da FGV. E aí eu comecei a perceber a interseção entre a tecnologia e o mercado jurídico. E aí o Ricardo trabalhava comigo também, o Ricardo passou a frequentar lá esse grupo, o nosso outro sócio também, o Marcelo Goldman. E aí a gente começou a pensar em ideias que poderiam transformar como o direito se posicionava à época, né? E aí uma dessas ideias foi construir, estava se discutindo o novo Código de Processo Civil, lei de mediação, que é o fomento de resolução de conflito presencial à época. E a gente falou, cara, por que a gente não constrói um modelo de resolução de conflito online para fazer acordos online, né? Não, digamos, offline. E a gente pensou na ideia, apresentamos lá dentro da FGV, os mentores lá, o pessoal adorou, achou ótima a ideia, o projeto, a gente fez um projeto, estruturou como um modelo de negócio, e aí o pessoal deu um feedback super positivo. E aí, ato contínuo, isso foi em 2013, né, Rick? Foi. 2013. No final de 2013, eu estudei na Estácio de Sá, na faculdade Estácio de Sá, e aí, na verdade, minha esposa recebeu, também estudou na Estácio, um programa de aceleração. A Estácio tinha criado uma aceleradora de startups lá no Rio de Janeiro. E aí quem era aluno ou ex-alunos da Estácio tinha facilidade para entrar nesse programa, né? E aí eu falei com o Ricardo, falei com o Marcelo à época, falei, cara, vamos tentar participar disso. A gente fez a inscrição, foram mais de 200 projetos inscritos. E aí teve todo um programa de seleção e ali a gente entrou nesse programa de seleção, fomos acelerados, né? Na época era a melhor aceleradora de startups do país. Foi eleito pelo ranking, pelo Case, né? Case, Fiquei em 2015, né? Na verdade, 2015, que a gente né? entrou lá. A gente entrou em 2015 e a gente ficou... Entrou em 14 e conseguiu 15. né? Aí a gente ficou quanto tempo lá, Rick? A gente ficou o primeiro semestre todo Sendo acelerado, né? E depois continuou lá acho que até 2016, eu acho. Não foi? Então quando nasceu como uma startup. Isso. Nasceu dentro da academia, né? FGV, como uma ideia. Da academia, como que essa ideia foi lapidada? Dentro de uma aceleradora de startups, que na época era a melhor do país. Depois, por conta da venda da Estácio, foi descontinuada. Foi uma pena. Mas ela foi maturando ali dentro de uma aceleradora de startups, entendeu? Aí o Rick que participou na época eu ainda trabalhava, então não consegui participar de todo o programa.
Mas assim, eu ia lá, sempre tava participando, mas o Rick ficou full time. E aí o Rick pode contar um pouco dessa história, de como é que foi o programa, o Marcelo também. A gente ficou lá, a gente saiu em 2014 do escritório. Eu tinha um pouco dessa ideia, eu trabalhei de 2011 a 2013 numa... Departamento jurídico. O departamento jurídico de uma multinacional de telecomunicações, né? E a gente tinha uma dor ali, né? A dor justamente era o contingenciamento, né? Os valores muito altos, muitos processos, esses processos eles vão entrando, né? E eles vão sendo encerrados de uma forma mais lenta do que eles vão entrando novamente, né? Então tinha toda essa questão. Então, basicamente era o que eu estava fazendo ali. E aí em 2013, quando eu saí, eu falei, cara, isso tem que ser resolvido de alguma forma, né? E essa forma, com certeza, era fazendo acordos. Fazendo acordo, você reduz o ticket médio, você reduz a esteira do processo, o tempo de vida útil do processo, você reduz todas essas coisas. Então eu saí com isso na mente, cara, a gente tem que criar alguma coisa. Fala pra mim, o que reduz? Ticket médio, né? O custo do Ok. que é pago. Eu quero Que é bater, pago. e especialmente em cada um depois. Tá. Acho que a pessoa, quem está nos ouvindo, assistindo, como que o acordo fechado realmente, em cada ponto, realmente tem um case de sucesso. Então, ticket médio, né? O que mais? Reduz. Ele reduz também o tempo de vida útil do processo, ele encerra mais rápido. Então, eventualmente, também dá mais trabalho para os escritórios, né? Reduz o trabalho dos escritórios, né? Então, não tem, às vezes, audiência, às vezes não tem base recursal. Melhora o número de acordos, o acordo fechado faz Aumenta, isso, né? Aumenta o número de acordos, né? Melhora também a questão da relação procedência e improcedência, que é quando a empresa e o escritório perdem aquele caso, né? Então, se você está com um caso perdido e você queima ele com um acordo, a tua chance de reduzir ali as suas perdas na justiça são melhores, né? Você vai reduzir a tua perda. Então você reduz isso também e você também melhora também o prazo para pagamento, ou seja, você reduz a quantidade de penhoras. Então vai ter menos penhora na tua carteira. Sobre isso aí, vou bater com você daqui a pouquinho, tá bom? Mas deixa lá, você estava finalizando a tua história do acordo fechado. Volta lá para mim. Isso, então. E aí um dos principais problemas era a questão do contingenciamento. Contingenciamento é o valor que as empresas, no caso aquela que eu trabalhava era uma SA, elas têm que segurar ali para garantir o pagamento dessas ações ali, né? Tem uma série de leis ali, da CVM, lei de SOX, enfim. Eles têm que, por essa razão, eles têm que segurar esse valor. E eu falei, cara, a gente tem que resolver esse problema. Esse é um problema que a gente tem que resolver. E o Rafael, nessa época, no escritório, falou, cara, a gente tem a gente tem um outro problema que se resolve com essa mesma solução. Então, dentro do escritório, dentro do departamento jurídico, a gente tinha uma solução para esses problemas todos, que são os KPIs, né? Os indicadores chaves das empresas, né? Então, quando a gente foi trabalhar junto nesse escritório e iniciou esse processo, né? Então, quando a gente foi para a espaçonave, o Rafael ainda estava trabalhando, eu e o Marcelo, a gente falou, cara, foi com a Lindália, né? Vamos botar essa ideia para frente, vamos transformar de fato num negócio, de uma empresa, vamos estruturar isso, né? Então a gente foi auxiliado por uma série de pessoas que nos ajudaram a precificar, a prototipar, a entender as dores, o problema, o metaproblema, a fazer todo o design de negócios, então a parte financeira. Então a gente passou por foi quase uma segunda faculdade ali, né? Por que isso é importante, esse processo, que pode até continuar? Porque, cara, na faculdade de Direito, pelo menos na nossa época, era uma coisa muito tradicional. Então se estudava, processo civil, constitucional, direito penal. Então o advogado não sai dali, por exemplo, quem vai advogar, formado para montar o seu escritório. Ele não entende de marketing, ele não entende de como fazer uma prototipação de MVP, ele não entende nem como precificar, ele não aprende nada na área financeira para administrar o seu escritório, entendeu? Então é um modelo muito arcaico. E aí quando a gente foi para a nave, quando a gente teve uma imersão com profissionais experts na área de marketing, profissionais na área financeira, na área de tecnologia, na área de... Cara, eu lembro que foi o governador da Califórnia lá, foi o pessoal que ganhou o prêmio Nobel de economia. Então iam pessoas, referências no mundo inteiro, grandes empresas iam lá, CEO de grandes empresas multinacionais. Então aquilo ali pra gente foi uma revolução, até mesmo de cultura. A gente teve um choque de cultura, né? O ambiente de startup já tem um choque natural, um ambiente mais descontraído, nada muito formal, entendeu?
Isso explica por que ele não gosta tanto De terno. De terno. Ninguém tava de terno. É explicado, Só eu que ele aparecia lá. crescia- Eu cresci com esse estigma, né? Porque, assim, só eu que ia lá frequentar e encontrar lá com eles, tava todo mundo de camisa de malha, Eu tava de chinelo. chinelo, o pessoal tocando bateria, tocando violão, tendo aula de marketing, de designer, de um monte de coisas. Chegava Rafael de terno lá, pessoal, quem é alienígena aqui, entendeu? Tem que ser criativo, né, É. cara? Quanto menos quadrado você tiver, né, mais criativo você vai acabar sendo, né? Então, é um conjunto de passos que foram dados, né? Primeiro foi a gente identificando as dores, né? Nos nossos trabalhos anteriores. Depois, na FGV, a gente entendendo o que poderia ser feito. A gente descobriu ali, né, com o professor Ivar, até com o Israel também, que foi nosso professor. Ele... professor de programação, né? Ele mostrando a gente o que era, por que a gente poderia fazer para resolver esse problema. A gente entendeu. Na espaçonave, a gente foi ver como fazer isso. O que a gente precisava. Isso, é. A gente precisava de Só pra um... entender, É aceleradora. Aceleradora, Aceleradora da startup. Chamava espaçonave. O nome era espaçonave. Ok. Espaçonave. 10 anos depois, eu conheço vocês, sei que vocês têm muitas histórias, e eu volto a fazer a mesma pergunta. Quem é hoje Acordo Fechado, na visão de vocês? Começa aí, Rafa. Bom, beleza. Quem é o Acordo Fechado hoje, posicionamento do Acordo Fechado hoje, depois de Perfeito. 10 anos? Perfeito. Hoje a gente se posiciona como uma solução para resolver conflitos de forma online, fazer acordos de forma online, tanto para departamento jurídico como para escritórios. Então a gente tem 2 modelos de negócio que eu posso disponibilizar a plataforma, e aí dentro dessa plataforma eu tenho várias automações, tem toda uma parte de gestão 4.0, workflow com inteligência que impulsiona essa negociação, tanto para escritório como para departamento jurídico. E eu tenho 2 modelos de negócio. Eu posso disponibilizar essa tecnologia que vai impulsionar os resultados com o time interno do escritório do departamento jurídico, ou posso também oferecer um time de conciliadores experientes que podem fazer toda essa parte negocial no que envolve o fator humano. E aí, por que tem essa questão do fator humano? Eu sempre uso essa analogia. O acordo fechado, como a gente fala de plataforma, ela não substitui o fator humano. E aí eu uso o exemplo do... Ricardo gosta bastante, né? Do Tony Stark, o Homem de Ferro. Por quê? Cara, o Tony Stark é um cara inteligente, um cara fantástico, um cara que tem a capacidade de criar, super inteligente. Mas ele percebeu que no negócio dele, a forma de ele ter mais alcance, conseguir trazer mais resultados ali no negócio dele lá, que vendia tecnologia, inclusive, para o governo americano, era o quê? Era trazer a tecnologia de ponta para que ele pudesse potencializar. E aí, quando ele pensa em criar, por exemplo, um Homem de Ferro, ele não anula a capacidade dele como Tony Stark, mas quando ele põe a armadura, ele tem superpoderes. Então, quando eu falo que o acordo fechado, ele não substitui o advogado, que é um excepcional negociador, por exemplo. Ele pode ser um excepcional negociador, com a tecnologia potencializa o trabalho dele, reduz esforços administrativos, com a análise de dados, com vários dashboards, vários indicadores, ele consegue concentrar esforços analisando os dados de forma mais rápida, de forma mais simples. Ele consegue enxergar o comportamento do outro lado para conseguir levar melhores propostas. Entendeu? Então o acordo fechado, ele não anula o trabalho de um caso de um advogado, não anula o fator humano. Ele potencializa sempre um time que às vezes já é bom. Entendeu? Entendi. E eu vou jogar até um pouquinho mais antes de você, Ricardo. Eu vou jogar até um pouquinho mais. Você falou de duas soluções. Uhum. Por que 2 soluções? Explica para mim como que você atua diretamente, como que o Acordo Fechado atua diretamente na primeira solução, que é levar para ele. Como que é isso? Tá. No modelo que a gente oferece a solução, é quando uma empresa ou escritório já tem estruturado um time de acordos, já tem toda uma regra de trabalho, ele já tem, digamos ali, uma capacidade de tratamento bem estruturado. O que ele precisa é dar mais, otimizar mais o processo, ter mais eficiência, consequentemente, com mais eficiência você consegue reduzir seu custo. Capacidade de quanto você está falando? Eu estou falando de uma capacidade de você aumentar a sua capacidade tratativa de até 400%. Então, vou dar um exemplo claro. Se uma equipe de acordos consegue tratar 100 processos, por exemplo, a mesma pessoa com um acordo fechado consegue tratar 400 processos mês e ter resultado ainda melhor. Então, você quadruplica a capacidade desse escritório para conseguir fechar acordos sem aumentar esse custo. Porque quando a gente fala de pessoas, se você precisa de 4 pessoas, é 4 vezes 1. Quando você fala de tecnologia, não sobe na mesma proporção, entende? Então você aumenta significativamente a eficiência e, consequentemente, melhora o resultado também, entende?
esse foi o segundo modelo. Esse é o modelo que, caso ele já tenha uma equipe. Qual é a vantagem que a gente enxergou quando ele precisa da nossa equipe? Muitos escritórios, até mesmo o departamento jurídico, eles não querem ter que fazer novas contratações, porque às vezes oscila muito, né? Então tem épocas do ano que as empresas têm uma pegada mais forte na parte de acordo, e tem épocas que não tem tantos processos para fechar acordo por questões financeiras de estratégia que cada empresa tem. E aí, com um acordo fechado, você consegue ter essa elasticidade. Então você tem uma equipe que sempre está a seu dispor. Opa, esse mês eu preciso mandar 200 processos para acordo. Você tem uma equipe que vai atender aquela sua necessidade. Chegou um mês, por exemplo, como está acontecendo agora no final do ano, que um escritório chamou a gente e falou: preciso mandar 5.000 processos mensais para você para acordo. Você tem essa capacidade? Eu falei: tem essa capacidade. Então, em 2 dias eu consigo, com a tecnologia, com esse fator humano que eu já tenho de um time treinado, atender uma capacidade que do dia para a noite pode mudar. Se fosse no modelo tradicional, o escritório teria que fazer entrevista de pessoas, contratar, ter local de trabalho, mesmo que seja home office, tem que ter toda uma estrutura que você tem que montar, capacitar, treinar, gerenciar o dia a dia. Então, até você conseguir montar toda essa engrenagem, toda essa estrutura, treinar e obter o resultado, às vezes seu cliente já está reclamando que o resultado não veio, entende? Claro, contratar leva... Contratar, treinar e depois... mensurar para ver se teve resultado ou não. Leva um mês, brincando. No mínimo, né? No mínimo. Às vezes passou um mês, treinou, começou a operação. Aí o resultado não vem, 2 meses, às vezes corre o risco de perder a carteira. Porque o resultado ele precisa ser imediato. Entendeu? A empresa, com o escritório, cobra um resultado já imediato. Passou uma campanha de acordos e no mês, naquele mesmo mês ela já quer um resultado. Se não vem no segundo mês, corre risco de perder a carteira, o escritório, entende? Mas eu quero ir afunilando mais ainda. Você tem, eu acabei de receber uma proposta para 5.000 acordos que eu vou te mandar mensal. Qual é o requisito necessário para um escritório para poder absorver esse tipo de impacto? Ok? Quando que o acordo fechado, até o mínimo de, por exemplo, cara, você é só a pessoa que recebe o acordo e pode deixar por nossa conta? Como é que funciona isso? Então, um cliente quando nos contrata, ele precisa passar muito pouco pra gente. Eu costumo dizer que Sério? eu costumo dizer que o setup, né, um cliente novo no acordo fechado, assinou o contrato hoje, a gente em 10, 15 minutos a gente faz a configuração, digamos, do setup desse cliente. No dia seguinte a gente marca uma reunião de kickoff que dura 30 minutos. No mesmo momento o cliente já consegue, com as informações que ele tem do seu cliente, já iniciar, por exemplo, uma campanha de acordos. Então, eu costumo dizer que no primeiro mês que ele usa o acordo fechado, ele já tem um ROI, já tem um retorno sobre o investimento que ele faz ali na plataforma. Então, normalmente, quando se fala de tecnologia, às vezes tem uma concepção que é algo demorado, que é algo que você vai implementar, que você tem uma consultoria, e aí, às vezes, é um investimento que vai vir em 6 meses, ou não. No acordo fechado, o investimento já vem no primeiro mês. Entendeu? Porque a gente construiu, inclusive, o nosso lema, né? Simplificar para resolver. Então, dentro do processo, inclusive, de entrada de um cliente e de tratativa dos casos, de como ele se relaciona com a plataforma, é de forma muito simples para a gente conseguir entregar o resultado o mais rápido possível. Né? Ótimo. Ricky, na tua visão, o que se tornou o acordo fechado? Tem alguma coisa a acrescentar? Eu vou para a próxima pergunta. Tem alguma coisa? O que se tornou de 10 anos para cá, de quando vocês montaram, saíram da nave e montaram o acordo fechado? O que virou? O acordo fechado, complementando, na verdade, o que o Rafa está falando, o acordo fechado ele melhorou muito na sua parte tecnológica, mas também na parte de entendimento do negócio, né? Então a gente passou a entender um pouco melhor. Então isso que o Rafael falou da contratação, cara, para você ter essa elasticidade, ela acontece o contrário também. Então quando acaba a campanha de acordo, o escritório montou uma equipe com 20 pessoas, ela faz o quê com 20 pessoas contratadas? Custo, né? Ela vai realocar? Ela vai demitir? O que ela vai fazer? Agora só vai ter campanha no próximo mês, ou daqui 3 meses, ou só no ano que vem. Você faz o quê? Você demite de novo? O que você faz? Então a elasticidade, esse segundo modelo, ele é entendimento do negócio. Eu preciso trazer... mas o escritório tem uma equipe. Tudo bem, você tem uma equipe. Mas se a tua demanda crescer repentinamente, você usa aqui dentro. Se for se manter, aí você faz o investimento lá. Então você tem aqui dentro do acordo fechado um parceiro, né? Você tem alguém que está te ajudando ali e que vai conseguir te entregar esses resultados.
Pô, que E legal. pela tecnologia, a brincadeira que eu faço é como se fosse uma colheitadeira. Você tem as pessoas ali que estão fazendo a colheita. Se você tiver uma colheitadeira, ela vai colher ao mesmo tempo diversos casos. Então a tecnologia está fazendo isso. Então, assim, se você não está usando a tecnologia, seja usando a equipe do acordo fechado ou a sua equipe interna, você está colhendo na mão. Você está colhendo aquilo ali na mão. Entendeu? Então, mesmo que você tenha a sua equipe interna, você tem que usar a tecnologia do acordo fechado. Cara, e hoje a tecnologia do acordo fechado avançou absurdamente em relação ao que a gente tinha, né? Então, são os anos trabalhados. Então, essa evolução do entendimento do negócio e também das técnicas que a gente usa para negociação e tal, e da tecnologia, que não só do acordo fechado, mas de um modo geral a tecnologia tem avançado, isso transformou o acordo fechado em uma outra coisa. Eu gostaria que você me desse um caso, um case de sucesso daquilo que você está falando. Gostei disso, de ser um parceiro de uma colheitadeira. E para validar isso, eu queria que você me trouxesse um case. Por exemplo, você tem algum número ou algum escritório que acelerou o processo dele de maneira. Esse aqui foi fora da curva. E depois eu queria que você me trouxesse a média de como é. Acho que você contar o primeiro case, Rick. Tem isso? Tem uma história que a gente brinca internamente porque ela é verdadeira. Isso é bom, ela é verdadeira, né? Então a gente brinca, mas ela é verdadeira. A gente tinha um escritório parceiro nosso. Foi o nosso primeiro cliente. Foi o primeiro cliente nosso e eles colocaram logo com a gente como é que eu posso dizer? Foi um desafio. Era uma telefonia, né? Hoje essa telefonia já foi até comprada, né? Mas era uma das 5 naquela época. E essa telefonia, ela tinha alguns escritórios contratados, né? E esses escritórios contratados ali, eles estavam sendo avaliados pelos indicadores ali, principais indicadores chaves, né? E esse escritório que chamou a gente, ele estava em último lugar. No ranking Com outros escritórios. Interno, com outros escritórios. Rola muito isso entre os escritórios. As empresas estabelecem um ranking. Quem fecha mais acordos fica em primeiro. Quem fica em último corre risco de sair. dispensado. E quem tem mais acordo recebe Isso aí. mais Tem mais acordo. acordo. Isso aí. Aí vai ser avaliado o acordo, ticket médio, aquelas coisas que eu falei lá mais atrás. E aí, esse escritório, ele conseguiu um prazo maior, né? Falou, não, a gente modificou a nossa estratégia e eles conseguiram jogar aquilo até o final do ano. Nesse interregno, a gente chegou a primeiro lugar. Em 3 meses. Levou Repete, vocês saíram? do último lugar, a gente pegou eles no último lugar, entregou eles em primeiro lugar. Não foi só o acordo fechado, foi a nossa equipe, foi a tecnologia, mas também foram eles, né? Foi a parceria com Lá eles, dentro, eles acreditando na gente, dando voto de confiança, colocando os casos bons pra gente também, os casos ruins também, mas colocando os casos ali, tratando em parceria, né? Eles estavam num esforço grande interno e usaram o acordo fechado como o grande trunfo. A gente saiu de último lugar para primeiro lugar e eles ficaram muito bem lá com o cliente, mantiveram o cliente, ficaram tudo certo. Um tempo depois, eu estava fazendo uma visita comercial, né, para conhecer lá um possível cliente, né, e o sócio desse escritório, né, estava lá, que nos atendeu, quando descobriu quem era o acordo fechado, ele falou: eu era do escritório que estava competindo com esse. Você viu o ranking dele? E aí ele acabou perdendo a carteira. Não, você lembra o ranking desse sócio? Eles acabaram em último lugar. Não, mas como ele tava no ranking, ele tava como segundo, primeiro. Aí a gente não lembra. Não lembro. Não, Tá, a gente não sabe. Então tá bom, mas- Isso é interno deles, né? Volta A lá gente história. sabe que eles perderam. E aí ele acabou, inclusive, ele tendo que sair, porque como eles perderam a carteira, também o escritório teve que se readequar, né? Então aquelas pessoas ali acabaram saindo e ele tava num outro escritório. E aí foi uma saia justa, né? Ele falou assim, eu falei, cara, eu derrubei o... Aí ele vai te expulsar de lá, né? Falei, derrubei... Esse cara é meu inimigo, né? Aí eu falei, não vai cometer esse erro de novo, né? Porque vai que, né? Ele podia estar chateado de alguma forma, né? Ainda bem que ele teve profissionalismo e entendeu, né? Não, e ele também é uma ótima pessoa, né? Então, o que dá certo aqui, junto com o acordo fechado, é entender, mais pra frente eu vou falar sobre isso também, mas é entender que ele é uma ferramenta para acelerar o teu negócio, mas ela não faz sozinha. Sem dúvida. Na verdade, apesar que vocês fazem muita coisa sozinho, isso é verdade, né? Mas de lá para cá, Até a página 2, Até a página 2, Luciano. Eu sempre digo que todos os nossos clientes, seja o departamento, seja o escritório, ele sempre é nosso parceiro.
Entende? E até mesmo quando o escritório já tem uma estrutura de acordos montada, eu sempre falo uma coisa que não é apenas no discurso. O acordo fechado vai ser sempre o seu parceiro. Mesmo que aquele advogado às vezes fazia o trabalho de acordo. Ele olha o acordo fechado, putz, isso aqui vai entrar aqui e isso pode ser uma ameaça, que é natural do ser humano. Pô, algo, tecnologia que vem, que vai mudar a minha rotina, será que isso não vai me substituir? E aí eu sempre falo, não, o acordo fechado é o seu parceiro. Você como advogado, eu sou advogado e eu sempre detestei fazer trabalho repetitivo. O acordo fechado vai fazer o quê? Todo aquele trabalho repetitivo, a plataforma que vai fazer. E aí esse advogado, às vezes, estava numa função que não era a função ideal para a capacidade que aquele advogado tinha. E aquele advogado talvez vai se posicionar dentro, talvez, de uma estrutura de acordos, mas, por exemplo, para analisar melhores casos, para se relacionar melhor com o cliente. E aí, esse relacionamento, às vezes, com o cliente, com a empresa, com o acordo fechado, ou seja, essa parceria potencializa os resultados. Então, a gente sempre fala isso, né? O acordo fechado, ele sempre vai atuar em parceria. Seja com o escritório, seja com a empresa. A gente não substitui um trabalho 100%. Por quê? Quando é um escritório, quem é o dono daquele cliente? É o escritório. Quem tem o relacionamento? Quem vai lá, senta na mesa de reunião, quem se relaciona, quem está no dia a dia, quem recebe o e-mail, quem conhece a política. Então, o acordo fechado, ele vem como tecnologia, como aliado, para potencializar aquele trabalho. No caso da empresa, a mesma coisa. A gente vai ajudar o dia a dia de uma empresa, de um departamento jurídico, para você obter melhores resultados. Por quê? Porque às vezes um escritório, quando atua na parte só de acordos, ele faz outras coisas. Então aquele às vezes não é o foco dele. Então, quando o acordo fechado entra, o nosso foco é isso. Qual é o nome dessa empresa? Acordo fechado. Então o que nós fazemos? Fechamos acordo. Um escritório, quando às vezes tem vários outros focos, várias outras atuações, a parte do acordo é mais uma das etapas que ele faz ali no seu dia a dia. Então, quando uma empresa, um departamento jurídico, contrata também um acordo fechado, ele tem uma empresa 100% focada naquele trabalho, que te entrega uma tecnologia que permite que ele acompanhe em tempo real tudo o que está acontecendo na plataforma. Entende? E aí esse trabalho se dá sempre em parceria. Nunca é um trabalho sozinho, solitário. Isso, inclusive, faz parte da nossa cultura. Ótimo. Ricardo, qual que é as perguntas mais óbvias que mais fazem para vocês em relação ao acordo fechado? Aonde está o entrave em contratar o acordo fechado? Olha, existem umas perguntas que já são até mapeadas, né? A gente Eu já imagino. a gente já ouviu tanto, né, que a gente até treina quando o pessoal tá do comercial chegando lá, né? A gente já fala, ó, essas objeções aqui elas vão acontecer, então a gente já Boa. explica, né? Como é que você fecha acordo depois dessas perguntas? Essa é uma brincadeira que a gente faz, né? Nós somos uma plataforma de negociação, né? Se a gente não fechar, né? Então quem é que fecha, Não tem né? eficiência nisso, né? Muitas das objeções elas têm a ver com a questão, como é que eu posso dizer, da automação por si, né? O pessoal fala, isso é muito robótico, eu quero o lado humano. Ela pensa que o acordo fechado vai trabalhar de maneira só robótica. É engessada. Ela acha isso. Ela acha que todos os processos serão tratados da mesma forma, com os mesmos valores, com a mesma obrigação de fazer, com a mesma forma de negociação, quando não é. E não é. Não é. Além de customizável e parametrizável, também vai haver o componente humano. Haverá um negociador, haverá um gerente de contas, haverá a equipe interna daquele escritório, né? Então não é algo que vai ser enlatado para todo mundo. Muito pelo contrário, ele vai ser parametrizável e vai ser também customizável. E essa customização, ela é feita ao olhar do cliente do escritório de advocacia ou ao olhar do acordo fechado, é ambas? Não, de forma dupla. É uma via de mão dupla, na verdade, né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, as minutas, as petições, tudo isso é feito de acordo com o escritório. Então, se hoje que o escritório, o departamento jurídico não tem um acordo fechado, fecha um acordo com um advogado, ele vai receber aqueles documentos para assinar, enfim, e no dia seguinte tem um acordo fechado e ele recebe os mesmos documentos, ele não vai saber que foi uma máquina que fez. Ele vai estar totalmente customizado para que seja exatamente igual o parâmetro, o padrão de qualidade daquele escritório, daquele departamento jurídico, né? Então, isso é totalmente customizável para eles. Mas também há customizações para o acordo fechado, né? Então, depende aí, né, do tipo de processo que aquele parceiro precisa ter, né? Por que eu te pergunto isso? Porque às vezes o advogado ele fica focado em pequenos detalhes que não fazem a diferença.
eu vou perder a minha identidade. Às vezes ele tem isso, né? Eu vou perder a minha identidade. Mas, na verdade, aqui nós estamos falando em aumentar a quantidade de acordo fechado. É isso, não é? Sim. Isso é um ponto, esse é um ponto de um iceberg, isso é um ponto dentro de uma redação gigante. E isso é comum demais. Isso acontece muito. A gente tem, dentro do acordo fechado, diversas automações. E essas automações, elas já estão dentro de uma esteira que funciona sozinha. Então, por exemplo, isso também aconteceu. Eu estava num evento Carlos agora... é bom de história, falei que ele é bom de história. Não vai deixar falar, né? Pô, fala porque Isso aconteceu de verdade. A sócia de um escritório, ela veio me cobrar que a gente não estava fechando tantos acordos quanto poderia. Ela achou que a gente tinha que colocar a equipe para ligar mais vezes e tal, que, enfim, a equipe interna poderia performar de uma forma melhor, né, caso eles, enfim, performassem ali da forma como o acordo fechado faz. Então ela pediu pro pessoal dela, né, para pegar um caso que não tinha fechado acordo. E aí ela mesmo ligou. Só que ela é sócia do escritório, né? Ligou algumas vezes, né? Ela ligou algumas vezes ali para aquele caso e conseguiu falar, né, com um advogado. Ela conseguiu falar com o advogado e fechou o acordo. E aí ela falou para a equipe interna dela, né? Ela falou, chamou o advogado lá, não vou falar o nome, quase que eu falei. Vem cá, fecha esse acordo aqui que eu fechei. Aí ele falou, tudo bem. Aí passou um tempo, né? Ela falou, e aí, como é que tá o resultado? Aí ele falou, calma aí, deixa eu ver aqui no acordo fechado. Ela falou, não, eu falei pra você fechar o acordo. Ele falou, eu sei, eu cadastrei no acordo fechado e eles fizeram o resto todo sozinho. Não precisava eu fazer. Eu vou ficar fazendo, mandando e-mail, eu vou ficar fazendo minuta. Eles fazem. Tá feito já, na verdade. Botei agora há pouco, já tá pronto. Aí ela tava contando isso pra mim, ela falou, pô, o pessoal não ajuda também, né? Então, mas eu acho que essa visão que as pessoas às vezes não têm é que assim, eu sou um bom negociador. Ok, vou pegar o telefone e vou ficar. Mas e aí entra também a minha tarefa maçante. No dia inteiro fazer, humanamente, eu consigo ir lá e com as ferramentas, talvez eu consiga atender até quantos por dia? Então, bom ponto, Luciano. Por exemplo, a gente tem hoje uma parceria com a Meta, né, que é a dona do Facebook, dona do WhatsApp. A gente contratou uma consultoria para integrar o WhatsApp num acordo fechado. E o WhatsApp hoje é disparado a melhor ferramenta de comunicação do mundo. Todo mundo usa o WhatsApp. A minha avó usa o WhatsApp, uma criança usa o WhatsApp, então é uma ferramenta sensacional. E com essa integração do acordo fechado com o WhatsApp, nós conseguimos duas coisas. Primeiro, eu consegui escalabilidade. Eu tenho hoje a capacidade dentro da plataforma de enviar até 100 mil mensagens por dia na plataforma do acordo fechado. Segundo, dentro do acordo fechado pela plataforma, pelo WhatsApp, a pessoa quando recebe uma abordagem do WhatsApp do acordo fechado, é como se você estivesse recebendo uma mensagem de uma grande empresa, que tem aquele checkzinho de empresa verificada, verde do lado. Então a pessoa, pô, será quem conhece essa empresa? Quando a pessoa clica em cima, essa empresa é uma empresa da parceira da Meta, é uma empresa que usa a API oficial. Então a gente conseguiu, com essa integração, por exemplo, no WhatsApp, cara, ter um alcance muito maior. Porque é o que você falou, quando você, por exemplo, apenas liga, você tem um limitador de tempo. Digamos que eu consiga ligar num dia para no máximo falar com 10 pessoas, liguei para 50 casos. Tempo e esforço. Tempo e esforço. Agora, se eu consigo em um dia mandar, eu falei 100 mil mensagens por dia, mas vamos botar para baixo, que eu em 1000 processos, em todos eles eu mandei uma proposta de acordo no WhatsApp. Eu tô falando que pelo menos, digamos que 80, 90% dessas pessoas viram a mensagem. Muitos aceitaram a proposta, muitos fizeram contraproposta, muitos iniciaram uma negociação. O advogado, que ele vai entrar em contato, o negociador, ele vai entrar em contato com 10, 15% dos casos. Sendo que no modelo tradicional, ele teria que ligar nos 1000 casos. Olha quanto tempo ele teria que tratar. É o que o Ricardo falou, uma pessoa que coleta um fruto manualmente e uma coletadora. Então o acordo fechado consegue já na largada, através da tecnologia, com WhatsApp, com e-mails, já consegue reduzir significativamente o número depois de ligações que esse advogado negociador vai fazer. Entendeu? Me volta essa aqui, eu gostei muito, vai dar um corte muito legal. Primeiro disparadamente eu consigo acelerar na largada. Isso. Ou seja, eu consigo a bater de cara 10 vezes mais, ou 100 vezes mais a quantidade. Sim. E também nós temos a questão de otimização de custo. Traz essa analogia de novo aí. Quando você contrata o acordo fechado, o que você está acelerando exatamente? Então, você está acelerando o quê? Você está conseguindo aumentar a capacidade de um time de acordos
já na largada. Quanto? Então, eu tô falando de uma capacidade que ela não tem. Eu não vou dizer quanto que ela consegue, por exemplo. No mínimo. Um cliente pode subir em 20 minutos 5.000 processos num acordo fechado. E aqueles 5.000 processos, eu vou dizer que no máximo em 20, 30 minutos, eu já consegui capturar os contatos, já comecei a negociação por e-mail e pelo WhatsApp. Isso levou ali no tradicional? No tradicional, cara, 5.000 processos, eu tô falando de, cara, talvez ter um batalhão de pessoas, sei lá, 100, 200 pessoas pra tratar aqueles casos em, sei lá, em uma semana. Então aquilo que eu levaria humanamente um mês, eu faço em 20 minutos. É isso. Fala isso pra mim, como que é? Então, aquilo que um cliente levaria pra tratar, por exemplo, 5.000 processos, levaria um mês, eu consigo tratar isso em 30 minutos. Eu consigo, em 30 minutos, conseguir capturar os contatos, enviar os e-mails de proposta, enviar o WhatsApp chamando aquela parte para negociação. Então, gera uma largada, um resultado imediato já muito grande, entendeu? Isso é estratégico pro advogado? Isso é trabalhar de... Como é que é isso? Cara, isso é aquilo, né? Pro advogado que sonha em advogar, que sonha em fazer um trabalho essencialmente que é do direito, cara, ele vai conseguir o quê? Ele vai conseguir se relacionar com o cliente, obter uma estratégia processual em um caso. Então, aquele trabalho que seria um trabalho 100% administrativo, fica com a tecnologia. E aí, o que o advogado faz no escritório? Poxa, os casos, por exemplo, que tiveram uma conta proposta que envolve uma obrigação de fazer que, a princípio, a empresa não permite o cumprimento. Ele vai se relacionar com o cliente, vai ligar, vai ver, opa, mas nesse caso aqui tem um entendimento jurisprudencial que pode te aplicar uma condenação que você vai perder muito mais. E a empresa reavalia aquilo e aceita. Ou seja, o trabalho da parceria, que eu falei contigo, né? Faz com que o advogado advogue. Faz com que o advogado trabalhe, pensando em uma argumentação, em construindo um relacionamento, em argumentando com o cliente, às vezes, para conseguir melhorar aquele resultado. O trabalho administrativo, o trabalho braçal, digamos assim, a plataforma faz e faz com uma capacidade, como eu falei, muito maior do que se fosse feito de forma manual, entendeu? Aí você está falando para mim, em relação ao acordo fechado, ele foi crescendo, você falou das ferramentas que vocês têm de negociação. Dentro do acordo fechado, você trabalha muito na negociação com neurociência, ou seja, vocês vão adaptando a conversa de vocês, o diálogo de vocês, na medida que também vai se mudando também. Como é que é isso? O acordo fechado, ele tem dentro dos seus negociadores diretamente um script original, né? E esse script original ele já tem uma série de objeções, uma série de situações mapeadas, né? Que vão mudando conforme a necessidade do cliente. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que tem uma companhia uma concessionária, né, de serviço público, que ela está passando por recuperação judicial, né? Obviamente, esse ponto ele é um ponto sensível para a negociação. Então, isso está entrando em pauta, né? Então, a gente fez todo um estudo ali, porque, eventualmente, aquela empresa ela pode parar de fazer acordos. Você pode ter problemas para receber, você pode ganhar o processo e não receber. Então, existe uma série de situações que podem se desdobrar daquilo. E como que entra o acordo fechado nessa condição toda? Então, o acordo fechado vai através da experiência. Vocês foram mudando a negociação para poder... Exatamente. Os advogados, os gestores, os gerentes de conta, eles vão identificando esses pontos, né? Eles vão identificando o que vai dando mais certo numa negociação, o que tem que ser mais, como eu posso dizer assim, mais destacado na conversa e o que a gente pode deixar de lado, vai deixando de lado. E aí o texto original, né, a conversa original ali, ela puxou para um lado e 3 meses, 4 meses depois a gente está fazendo uma negociação totalmente diferente de acordo com os resultados. O dashboard do acordo fechado ele é muito completo. Tem uma série de dados muito grandes ali que estão passando e ali a gente vai analisando. E já aconteceu, por exemplo, a gente modificar a política de acordo com tanto para baixo quanto para mais. Você quer resultado, né? Exatamente. Então, muitas vezes, por exemplo, existia um caso de uma companhia aérea que a gente estava fechando muitos acordos na primeira abordagem. Parece ser bom, né? É bom. É bom, em partes é bom, mas porém... percebemos que aquele ticket médio estava muito elevado para aquele objeto. Então, era possível fechar
uma quantidade grande de acordos, sem perder nenhum daqueles, porque era possível chegar naquele valor, mas a abordagem do ticket médio estava errada. Então a gente teve que mostrar para o cliente, olha, se a gente fizer a primeira proposta no valor mais baixo, vocês não vão ter uma perda significativa num primeiro momento, vocês vão conseguir recuperar nas próximas rodadas, e vocês vão ter redução de ticket médio. E o contrário também. Ó, aqui as condenações, a gente tem um caso que está acontecendo agora com a gente, né, de um escritório que tem São Paulo e Rio Grande do Sul. Eles têm um êxito muito grande no Rio Grande do Sul e um êxito que não tão bom em São Paulo. Mas a questão é, as condenações em São Paulo são diferentes das condenações no Sul. Só que a política é a mesma. Mas a política é a mesma. Então a gente fez um estudo, apresentou os números, apresentou as abordagens, apresentou tudo o que a gente podia mostrar ali para eles e falou, olha só, vocês precisam readequar tanto no prévio para mais, quanto no pós para menos, para que vocês tenham um resultado similar ao do Rio Grande do Sul. Cara, eu gosto muito disso, porque isso é trabalho de parceria. Isso é você poder... Ó, pera um pouquinho, eu acho que esse daqui, dessa visão mais estratégica do pode e não pode. E você não é baseado no que eu acho, é baseado Em naquilo dados. que vocês têm de dados. Isso aí. E aí, quanto a dados, quanto os fatos, não tem argumento. Eu tô te provando isso aqui, não é um achômetro, não é um achismo. Não, exatamente. é aqui, cara. Isso é o que eu gosto muito do acordo fechado. E final da história. Outra coisa que eu também você estava falando é em relação a WhatsApp, como é que vocês encaram também golpes? Como é que como é que vocês lidam com isso? O WhatsApp é a maior plataforma que vocês utilizam, a ligação? Ou não, é o conjunto? Tem mais? A gente usa todos os possíveis meios de comunicação, né? Então, advogado ainda usa muito e-mail, por mais que seja algo que está entrando muito em desuso, mas advogado ainda usa muito e-mail. Então é e-mail, WhatsApp e ligação. Tanto no e-mail como no WhatsApp, a gente tem uma validação. O advogado... Primeiro, a gente identifica se de fato o advogado é o advogado do processo. Então a gente identifica se de fato é ele que é o advogado. Se for ele o advogado, a gente informa um código validador, e esse código é único, acessável só para aquele processo, e após esse código validador que ele consegue prosseguir com um acordo. Ainda assim, na formalização do acordo, né? A gente, quando tem toda a formalização do acordo, o acordo fechado usa uma tecnologia de assinatura eletrônica. E aí, com essa tecnologia de assinatura eletrônica, tem algumas vantagens. Quais são essas vantagens? Primeiro, que é eletrônico. Então, por exemplo, o advogado pode, tanto o advogado que está do outro lado, como também o nosso cliente, pode assinar essa minuta eletronicamente. Eu até brinco que o advogado está assistindo uma série do Netflix lá, recebeu uma proposta de acordo, aceitou, em seguida recebe o código validador, já recebe o link daquela minuta, ele assina eletronicamente vendo a série do Netflix, ele assina a minuta eletronicamente vendo uma série do Netflix, meia-noite, assinou, eu mando esse link pro meu cliente, o advogado do meu cliente, para ele, da mesma forma, eletronicamente assinar. Se ele também tá fazendo um serão ali, ele vendo a série Netflix, enfim, ou trabalhando até tarde, meia-noite ele assina eletronicamente e agora tem que fazer o protocolo no tribunal. A plataforma faz esse protocolo para ele. Desde que ele tenha um certificado cadastrado ali, dentro de um cofre, né, que a gente tem esse certificado, a plataforma se conecta com o tribunal e traz o comprovante. Então, assim, esse modelo de assinatura eletrônica, ele traz toda uma segurança, todo um rastreamento daquele documento. Qual o IP da máquina, quando que acessou, qual foi o token que foi gerado, qual e-mail que foi enviado, quem acessou. Então, por exemplo, com o IP, a gente consegue identificar de fato se aquela pessoa é aquela pessoa. Com a questão da assinatura eletrônica, a outra parte, no caso o advogado da parte autora, que no caso a gente atua, ele não consegue, por exemplo, alterar o documento. Ele não consegue pegar um documento, transformar em um Word, alterar, assinar e devolver, não. Ele tem que assinar por dentro da plataforma com assinatura eletrônica. Então tem toda uma segurança. Toda uma segurança de dados. Cara, vamos lá, a gente fala de um acordo, às vezes no valor de 20 mil, 30 mil reais. Aí você fala de 3 acordos fechados errados, lá, 100 mil reais, que foi fechado porque alguém fraudou algum documento. Você está falando talvez de um prejuízo que um escritório pode ter de 100 mil reais do dia para a noite. Então, esse modelo que nós criamos dá a segurança total que aquele documento, primeiro, vai ser assinado de fato pelo advogado da causa. Segundo, que aquele documento ele vai ter todo um rastreamento de acesso, de quando acessou-se de fato aquela pessoa pelo token, por vários controles que tem. E, por fim, a facilidade, a praticidade. Que tanto o advogado da parte autora quanto o meu cliente consegue acessar pelo celular, super mobile ali, né?
consegue assinar e dar sequência no protocolo dessa minuta. Então tem segurança. 100% seguro. Não tem, hoje, o melhor método de assinatura de documentos é o método que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é de assinatura eletrônica, e o protocolo no tribunal é com o certificado do advogado que está nos autos do processo. Vamos falar de um assunto que está em alta? Um assunto que está em alta, está super moda? Recuperação judicial. Virou moda? Porque eu vejo isso em todos os lugares. Começou com quem? Acho que com as lojas americanas, aí de repente veio. É isso mesmo? Virou moda? Tô todo advogado tentando jogar isso para a empresa de grande porte. Como é que vocês veem isso daí? Como é que é acordo fechado? Isso impacta no acordo fechado? É o novo modelo? Como é que é isso? E vocês estão preparados para isso? Como é que é isso? Foi boa pergunta. Eu acho que você nem estava nem programado para isso. Mas assim, a gente tem, por exemplo, acabamos de liberar uma proposta comercial, uma empresa que está em processo de recuperação judicial. E por conta desse processo de recuperação judicial, aqueles que não são familiarizados, quando a empresa entra em recuperação judicial, toda a discussão de crédito ela é suspensa. E aquele possível prejuízo, a empresa não é obrigatória a pagar no momento imediato. Entende? Então a empresa tem que apresentar um planejamento. Após esse planejamento, começa a acontecer essa parte dos pagamentos daquele direito. E aí onde que entra o acordo fechado nisso? Às vezes envolve milhares e milhares de consumidores que são lesados. E a empresa precisa, de alguma forma, organizar como que esses consumidores que foram lesados, alguns já processaram, outros ainda não processaram, e a empresa precisa, de alguma maneira, e a melhor forma para isso, fazer uma negociação com esses consumidores, seja onde já tem processo e onde não tem, e consiga fechar bons acordos, para que seja apresentado no plano de recuperação judicial bons acordos que traga benefício ali, no caso, para a empresa que está nesse processo de recuperação judicial. Vamos dar só eu quero dar uma olhadinha ali, porque talvez o advogado não esteja percebendo isso, né? Vamos lá. Quais são as empresas que você já sabe que entrou em recuperação judicial? Não vou dar nome das empresas, mas o modelo de trabalho. Por exemplo, aquelas de cotas de participação de cota, que você compra. Isso eu sei que entrou, algumas já entraram em recuperação judicial. Uhum. Empresas moveleiras. Quem mais que você já ouviu falar? Empresa de cimento. Companhias aéreas. A gente está com uma concessionária de serviço público. Concessionária de serviço público, que vende energia, que vende água, que vende milhas e por aí vai. Companhia de milhas, companhias de hotéis. Isso aí. Eu acho que é uma modalidade hoje gigante. Acho que eles entenderam, eles olharam o que aconteceu com a Americanas, olharam o que aconteceu com outras empresas e falaram, deixa eu ver o que vai acontecer com a minha. E foram para cima. Vocês têm essa visão? Sim, a gente tem essa visão, e aí eu vejo que antes o mercado, quando essas empresas entravam nesse processo de recuperação judicial, se olhava para um modelo tradicional de resolver esses processos que de alguma maneira já gerou algum crédito, ou pode gerar algum crédito, e resolver de forma tradicional, fechando um acordo como era antes, em audiência de conciliação, ou tentando fechar acordo lá, ligando para um, ligando para outro. E isso tem aqueles problemas que a gente já falou, né? Você não tem escalabilidade. Quando a gente está falando de uma empresa que tem um mercado de consumo gigantesco, que tem milhões de consumidores, que tem milhares de eventuais consumidores que podem ter sido lesados com essa situação, você consegue iniciar uma negociação com a capacidade que a gente tem de, por exemplo, o acordo fechado pode mandar 100 mil mensagens por dia. Digamos que eu inicio uma campanha de 30 dias. Estou falando pelo WhatsApp, de uma capacidade de negociar simultaneamente, pelo menos o quê? 30 dias aí, dá 3 milhões de casos por mês. Então, assim, é óbvio que a gente está falando de algo muito grande, né? Mas o que eu quero dizer é que com uma plataforma, você consegue, uma plataforma de acordo como o caso do acordo fechado, trazer milhares de consumidores que foram lesados ou que já judicializaram, que não teriam aquele direito para dentro de um ambiente onde a empresa consegue negociar com aqueles consumidores, onde o escritório que atua na recuperação judicial consegue centralizar em um único local todas as negociações para facilitar para o processo de recuperação judicial visualizar qual é a potencial perda, potencial pagamento que vai ter naqueles acordos. Então isso dá escalabilidade e isso dá uma gestão da discussão do que está sendo discutido, pelo menos em relação ao direito do consumidor, dentro de um único local, entende?
Eu te falo isso porque eu tenho alguns ativos que eu comprei, e uma das empresas que é de cotas, eu comprei lá em Gramado, comprei uma. E aí, na hora de negociar com eles, o que eles fizeram para mim? Olha, nós vamos então fechar o seu contrato, você não vai pagar mais, você tem uma multa de rescisão de contrato aqui, e é 60% no valor daquilo que você pagou. Tá bom? Ok, tá bom. Achei injusto, mas mesmo assim, ok. E tá bom, nós vamos pagar para você daqui 2 meses, ok? Ok. Daqui 2 meses eu entro em contato com você. Quando chegou em 2 meses, elas não pagaram e falou: olha, nós vamos pagar para você parcelado em 24 vezes, ou você me dá 6 meses e eu pago integralmente. Ok? Tá bom, me dá 6 meses, ok. Depois, quando chegou no 6º mês, olha, tudo bem, nós entramos com recuperação judicial e agora o acordo que nós temos é assim, assim, assim. Então, por que eu estou falando isso? Porque aí que entra a neurociência do acordo e a parceria do acordo fechado, porque esse é o tipo de empresa que passar por momentos de crise faz parte. Mas se ela não tiver uma boa técnica, ela vai perder o cliente e vai trazer mais 10 clientes falando mal. É isso. Como que o acordo fechado está trabalhando para quê? Ou seja, eu quero trazer todo mundo num ambiente, mas eu quero trazer uma negociação que seja boa para a imagem da. Vocês pensam nisso? Para a imagem daquela empresa que está fazendo aquele acordo. Como é que é isso, cara? A gente tem um sócio, um dos sócios fundadores, Marcelo, falava isso, né? Quando você faz um serviço bem feito e tal, você fala ali de repente para 1, 2 pessoas, né? Quando tem um serviço mal feito, né? Aí você conta para 15, 20, você coloca na internet, né? Então ele falava muito isso, né? Ele falava. Mas espera um pouquinho só. Eu gosto dessa visão, mas acho que essa visão é assim. Pô, mas eu tenho 1, 2, 3 que estão falando bem de mim. Eu Sim. tenho uns 2, 3 que estão falando bem. Porque cliente bom vem com mais clientes. Cliente, quando eu presto um serviço, Exatamente. eu tô dando chance ele me prejudicar para mais 15. Mas quando eu presto um bom serviço, eu tô dando chance ele me trazer mais 3, 4. Com certeza. E é isso. Como é que é a visão de vocês? Não, é bem por aí mesmo, né? Esse nosso sócio fundador, o Marcelo, né? Ele falava muito isso, por quê? Porque, eventualmente, a gente, prestando um bom serviço, você consegue, às vezes, reintegrar vamos dizer, aquele cliente do seu parceiro, a base dele. Ele pode voltar a consumir, ele pode voltar a se relacionar com aquela marca. Não só vai deixar de falar mal, como depois da crise, depois do problema, você pode recuperar ele para sua base. Você tem essa preocupação na hora da negociação de, o acordo judicial, pera um pouquinho, deixa eu mostrar um lado aqui que talvez você que esteja processando, não esteja percebendo. Como é que é isso? O objetivo do acordo fechado, não sei se a gente vai conseguir um dia, né? Mas eu falo isso há muitos anos. Eu queria que o acordo fechado fosse uma empresa que, quando entrasse no processo, todo mundo relaxasse e falasse: acabou. O acordo fechado chegou. Você pensou, pode falar, cara. É uma empresa, não a Disneylândia. Tem que ser a Disneylândia. Eu queria que o acordo fechado fosse a Disney da experiência do jurídico. Quando eu falo de Disney, cara, o acordo fechado é a Disney no meu relacionamento com o mercado jurídico, é isso. Por que Disney? Fala aí, Henrique. Porque é lúdico, é aquela questão do consumidor. Ele tem um padrão de excelência. A pessoa vai lá, ela se sente feliz, se sente bem tratada. Quando você fala Disney, você não está pensando normalmente numa experiência ruim, você não está pensando em terror, você não está pensando que vão te enganar. Você até confia, né? O pessoal fala, né? Passa o Natal na Disney, né? O pessoal chora e tal. E é real isso. E eu queria, não sei se a gente vai conseguir, estamos trabalhando para isso. Se eu fosse você, eu já assumiria esse posto agora. Não, a gente está tentando isso. Eu quero que um dia a pessoa tá lá fazendo o trabalho dela, ou recebi aqui uma mensagem, é o acordo fechado. O acordo fechado chegou, eu sei que eu vou resolver de alguma forma o meu problema. Né? Então, assim, esse processo vai acabar. Porque aqui ou a gente vai negociar para um lado, para o outro, mas alguma coisa que isso vai ser feita. Então, essa confiabilidade que a gente está buscando, não só com os nossos parceiros, mas também com os parceiros do outro lado. Os advogados dos reclamantes, dos autores, enfim. Esses que também utilizam o acordo fechado também são nossos parceiros. E a gente quer que eles tenham a melhor experiência possível. Né? Então, é essa a ideia que eu falo. Eu não ia falar a Disney, né? Mas é isso. Eu quero que eles olhem essa marca do acordo fechado
fechado e pensem nisso. Não, acabou. Não vou ter mais problema. É muito difícil não ter problema, a gente sabe, mas é um esforço que a gente faz. Até porque já tem processo, né? Então, processo, juridicamente, pressupõe o quê? Problema. Ninguém entra com um processo se não teve um problema. Só que aí que o Rick falou, né? Quando o cara tá litigando com alguma empresa e tal. Quando entra o acordo fechado, ele falou, opa, melhorou. Não é mais o judiciário, não é mais o saque daquela empresa, não é mais talvez um advogado que vai me ligar, vai tentar ali de alguma maneira me convencer a desistir do processo. Então, assim, a experiência que o advogado da parte autora, que o advogado do reclamante tem com o acordo fechado é que é algo que lhe traz praticidade. Da mesma forma, o cliente, o nosso cliente, né, o B2B, né, o business, que nos contrata. A gente quer, cara, o relacionamento com ele, cara, o SLA de atendimento é imediato, todos os pedidos que ele tem de melhorias na plataforma a gente ouve com carinho, a gente tem um ambiente na plataforma que o nosso cliente pode dar sugestões de melhorias, pode votar nas sugestões de outros clientes, eles têm acesso, e a gente tem um time, um squad hoje de desenvolvimento focado só para implementar essas melhorias que os nossos clientes dão. A gente roda, por exemplo, pesquisa de satisfação no NPS, e a gente fechou esse trimestre agora com uma nota de 9.2. Ou seja, dos nossos clientes estão nos avaliando 9.2. E da outra parte, que tem os advogados da parte autora, dos reclamantes, a gente também roda NPS e a gente também tem uma meta de atingir pelo menos uma nota 8. A gente está com nota 9. Então, é isso que o Rick falou, né? A gente criou uma cultura que em todas as partes não existe pra gente o advogado da parte autora é meu adverso, não, ele é meu parceiro. Eu tenho hoje mais de 300 mil advogados usando o acordo fechado na plataforma. Eu preciso me relacionar muito bem com esses advogados. Eu preciso passar confiança naquela proposta. Aquela questão que você falou. Será que ele vai pensar que é um fraude? Será que ele vai ter segurança de fechar o acordo ali na plataforma? Então, como é que a gente conseguiu ter hoje 300 mil advogados? Com confiança, mostrando que aquele acordo ele vai ser levado ao processo, que ele vai receber aquele acordo. Como eu consigo, do outro lado, atrair, por exemplo, grandes escritórios? Mostrando que é de sucesso. Então, por exemplo, a gente fala muito isso nos eventos. Se eu pegar aqui os 50 maiores escritórios do país hoje, 40, 45 usam acordo fechado. Então, assim, quando eu mostro minha nota de 9.2 de retorno dos meus clientes, cara, isso é um peso. Quando a gente, por exemplo, uma coisa importante que a gente conseguiu nos últimos 2 anos, estamos em busca aí do tricampeonato. A gente foi eleito nos últimos 2 anos a melhor solução de acordos pelo 100 Open Startup. Então, o que é o 100 Open Startup? O 100 Open Startup é uma fundação, uma organização que avalia as principais empresas de tecnologias do país para quem elas prestam serviço. Então, elas comparam com as grandes empresas, com os grandes escritórios, por exemplo, também, e aí elas fazem uma pesquisa. Com base nessa pesquisa, com base nos resultados de contratos, elas levantam quais são as maiores empresas. Então, no mercado de Legal Tech, a gente ficou, por exemplo, no ano passado em 3º lugar de todos os segmentos. E no segmento de resolução de conflito, online, no caso, a gente ficou em 1º lugar. E agora vai ter a premiação. Espero que a gente consiga aí o tricampeonato, né? Então, isso são atestados. Sai agora 15 de outubro. Lá no Copacabana Palace, lá. Vamos lá tentar pegar o troféu lá. Vamos ver, espero que sim. Espero que sim. É que eles só divulgam na hora, assim, entendeu? Se ficou 1º, 2º, 3º. A gente sabe que a gente tá entre as 100 melhores startups do Brasil. Isso a gente já sabe que tá. E aí vai lá, tem a premiação por segmento, né, de atuação, né? Então, são, digamos assim, coisas práticas, exemplos, que o mercado chancela, né, a nossa tecnologia, a nossa capacidade. Quem sabe a gente se transformar numa Disney um dia, né? Esse é o nosso objetivo, a nossa meta, entende? 100 melhores lato senso, né? Não é só Lautech, Legal Tech, né? É geral, né? Legal Tech a gente tá melhor classificado ali. Sim. Com certeza, tá entre as 10 aí. E eu entendo aquilo que vocês falam, no sentido assim, de nós conseguimos resolver muito problema. É como aquela teoria do Jordan, né? Jordan, um garotinho foi lá e falou, duvido que você acerta as 30 cestas. E ele foi lá e acertou as 30 cestas. E aí, como é que você consegue acertar tudo? Falei, olha, porque antes de acertar as 30, eu já fiz 300. E aí, assim, quem faz um acordo, quem faz 10 acordos, quem faz 100 acordos, tem uma capacidade, tem uma percepção. Vocês fazem isso o dia todo, né? Isso aí. Para o advogado ter uma ideia, quantos acordos vocês sobem na plataforma? Quantos clientes vocês têm? Quantos acordos? Clientes, eu acho que talvez você não consiga falar, mas quantos acordos vocês sobem por mês? E depois, em seguida, quantos acordos vocês já, a média de porcentagem, foram fechados?
Tem esse Esse dado? mês aí foi uns 5 Olha, mil, né? Acho que esse mês foram 5 mil acordos. Até mais um pouco. de 5. Talvez 6 mil acordos, tem que ver com calma como que ficou o fechamento. Mas assim, a gente já tratou mais de 600 mil casos na plataforma. É acordo, hein? Eu costumo dizer que o acordo fechado ele virou um tribunal de justiça privado online. Você está falando de 600 mil casos que passaram por ali. Vamos dizer que passa em uma média ali de 15 a 20 mil casos mês. Cara, é uma corte, é um tribunal de justiça. É um espaço ali que a pessoa vai lá, processa e espera numa audiência que antigamente levava 6 meses, 1 ano, 2 anos para se fechar um acordo. Então a gente consegue antecipar esse acordo às vezes para dias. Por exemplo, o tempo médio de fechamento de um acordo é às vezes de 2 dias, 3 dias. O tempo médio atual da plataforma é de 10 dias. Então você fechar um acordo em 10 dias, isso porque a gente faz uma negociação que a gente chama de assíncrona, né? Então como a gente starta várias negociações simultâneas e existe também às vezes a necessidade da outra parte validar, aceitar, a gente está falando de 10 dias. Mas se a parte estiver ali online o tempo todo, as duas partes, o acordo pode ser fechado em minutos. Entendeu? E esse que é o detalhe aqui. Se fosse um processo tradicional, nós levaríamos de contratação, brincando, um tempo de 6 meses. Eu tô falando assim. Eu fiz até um webinar essa semana, eu falei sobre esses números. Em um tribunal de justiça celere, se você entra com um processo hoje, você vai ter a primeira oportunidade, através de uma audiência de conciliação, daqui a 180 dias. Para você poder fechar, quem sabe, um acordo. Com o acordo fechado, eu, por exemplo, vou no tribunal, capturo aquele processo que foi distribuído, mando para a empresa, se ela analisar no dia seguinte que aquele processo é apto para acordo, eu fecho o acordo nesse tempo médio. Digamos que eu feche em 10 dias. E eu fecho aquele acordo em 10 dias, eu estou falando de 10 vezes menos, até mais, né? O tempo médio. Se ele levaria 180 dias, no acordo fechado são 10 dias. Olha só. E a empresa pagou naquele período, aquele processo ali, ele entrou, foi contingenciado, já pagou. Num processo tradicional, que a audiência vai acontecer daqui a 180 dias, ele ficou durante vários meses, a empresa separou aquele dinheiro ali no cofre, que não, quer dizer o quê? Ela não pôde pegar aquele dinheiro e investir nada. No acordo fechado, entrou, fechou o acordo, pagou, acabou, resolveu o processo. Entende? Nós estamos falando de tempo. Pagou pagando menos. Pagou pagando menos. Isso aí. Porque é mais rápido. Entende? E nós estamos ticket falando médio mais baixo. Desculpa. Não, o ticket médio é mais baixo. Então, assim, a média de condenações ela é mais cara para a empresa do que a média de acordos que são fechados, né? Então, o preço, o custo ali do caso para ela. Sem falar na imagem, aquilo que você falou. Então, por exemplo, a pessoa teve um problema na justiça, teve que processar. Porém, se ela fecha o acordo ali e viu que fechou em 10 dias, é óbvio que teve um processo, já gerou um desgaste. Ninguém entra com um processo quando não tem um desgaste. Mas a percepção daquela pessoa que fechou um acordo em 10 dias, ela com certeza vai ser uma percepção menos ruim do que uma que vai fechar talvez um acordo, na melhor das hipóteses, em 180 dias, ou quem sabe, cara, teve uma condenação daqui a 2 anos, 3 anos de receber o processo. Ou seja, a imagem que ela tem naquela empresa, cara, é uma imagem péssima. Levei 3 anos para resolver esse meu problema. Fechou o acordo ali em 1 mês, ela vai falar, caramba, essa empresa é uma empresa que se preocupou, viu que errou, viu que eu realmente tenho esse direito e fechou o acordo. Então talvez ela volte a fazer um novo negócio com ela, comprar um produto, comprar um serviço, entende? Faz parte do setup de vocês essa mentoria de mostrar para ele, olha, deixa eu te mostrar, porque telefonia, por exemplo, vocês devem ter caso de telefonia. Milhares e milhares. E aí, assim, telefonia eu processo você hoje, mas se você fizer um bom acordo comigo, eu posso amanhã voltar a usar o seu produto de novo. Ou como é que funciona? Vocês conseguem fazer esse setup de, ó, deixa eu te mostrar esses números aqui que nós estamos fazendo e essa mentalidade. Consegue? O Rick até falou um pouco desse case que a gente teve com uma empresa de companhia aérea, que a gente conseguiu mostrar que ela estava fechando acordos com ticket alto, podia fechar com ticket menor. E aí a gente costuma dizer o seguinte, o acordo fechado não é uma empresa, por mais que o nome seja isso, né? A gente não apenas, entre aspas, te oferece acordos. Eu te ofereço uma inteligência para você conseguir fechar, quem sabe, até mais acordos que você fecha. Quero que você melhores feche acordos, você mude talvez a sua estratégia. Então acaba sendo, a gente até brinca, né? Acaba sendo uma consultoria que a gente oferece, que a gente se envolve no processo, no dia a dia, para conseguir que aquela empresa, analisando os seus dados, analisando toda uma conscientização que a gente tenta passar,
para que aquela empresa consiga fechar melhores acordos, mais acordos, para que o escritório consiga se organizar. Porque o advogado tem muito no seu DNA a questão da litigiosidade, de brigar. O advogado, antigamente a gente dizia que o bom advogado é aquele que na audiência briga, defende o seu cliente. Então existe muito essa cultura. E aí tem uma fala que eu costumo dizer que mesmo que às vezes você ganhe um processo, seja o advogado corporativo ou o advogado da parte autora, às vezes o desgaste não vale a pena. E aí a gente fala que isso são batalhas pírricas. Ou seja, mesmo que você tenha uma vitória, conquistou uma guerra, mas qual foi o custo dessa guerra? Mesmo que no final de 3 anos eu ganhei 80% dos meus processos, tá, mas durante 3 anos quanto que você provisionou? Quanto você pagou? Qual foi o desgaste? Qual foi o seu custo para contratar escritório? Entende? Então, às vezes, batalhas pírricas, elas geram muito mais desgaste, muito mais prejuízo, seja para o escritório, seja para a empresa. Só que a gente está falando de uma mudança de cultura, entende? Então, assim... Mas necessária. Necessária. Porque a pessoa, às vezes, eles esquecem que para poder estabelecer aquele acordo, eu acho que partiu de a mente de um ser humano. Sim. Partiu de entendimento de um ser humano. Ele falou, pera um pouquinho, eu preciso de um acordo que seja fechado nesses tempos, porque a saúde vital daquela empresa precisa disso. Porém, tem um outro ser humano que está lá, que está validando aquele acordo ou rejeitando aquele acordo. Então, por isso que eu te perguntei da neurociência. Existe todo... pera um pouquinho. Não é fechar acordo. Ou seja, se você é um advogado que gosta de brigar demais pelo seu cliente, não leva em conta o tempo, você não é o tipo de advogado para o acordo fechado. Isso remete lá o comecinho do acordo fechado, quando a gente trabalhou junto lá atrás. Tinha um advogado, o Dr. Marcos, né? Ele falava muito da advocacia preventiva. Ele falava, é muito melhor. Ele trabalhou na época, eu vou falar que já acabou essa empresa, a Telemar, né? Telemar. Foi comprada, quem comprou já foi comprado, já. Né? E ele falava, cara, se a gente resolver o problema que está gerando os processos, vai ser melhor do que eu defender a empresa. O defender a empresa, no caso, seria evitar esses processos. E hoje, passando bem pelo que você falou, tem uma grande concessionária de serviço público, que uma das maiores aí, que tem mais processos. Ela hoje contrata o acordo fechado, não ela diretamente, mas os seus escritórios. Ela tem 6 escritórios, os 6 escritórios usam um acordo fechado. No final das contas, o que ela tem? Ela tem uma visão geral de cada um dos seus escritórios dentro da plataforma do acordo fechado. Ou seja, os escritórios estão ali, os escritórios estão atuando naqueles casos, né? E todos eles utilizam o acordo fechado. Ou seja, ela consegue ter uma visão individual de cada escritório e coletiva da carteira dela. Ela consegue saber quem está performando melhor, quem está performando pior, e esses escritórios vêm falar com a gente. O outro escritório me passou, o outro escritório passou. Assim, todos vocês estão usando a mesma plataforma. Isso, né? É um modelo de contratação. A empresa pode nos contratar diretamente com o seu departamento jurídico, ou ela pode... já tem uma estrutura de escritórios que me prestam serviço. E esses escritórios, eles não fazem só acordo, eles acompanham processos, fazem recurso, acompanham toda a esteira de andamento. Para não cobrar deles apenas a parte de acordos, o que elas fazem? Elas orientam que os escritórios fechem contrato com um acordo fechado e a gente passa a atuar com esse foco do acordo. Qual é a vantagem disso? A empresa consegue ter concentrado em um único fornecedor ali, mesmo que eu seja um fornecedor direto do escritório, toda a atuação focada para fechar resultado, e os escritórios conseguem focar naquela parte que a gente falou, né? De se relacionar com clientes, conseguir ali entregar melhores resultados. Então foi um modelo que a gente conseguiu fazer, que é uma contratação, entre aspas, indireta, né? Os escritórios nos contratam e a gente presta o serviço para os escritórios diretamente, porém quem se beneficia diretamente é a empresa, entendeu? Quais escritórios nós estamos falando hoje? Escritórios que trabalham com qual segmento? Por exemplo, você me acabou de falar, escritório que trabalha com empresa de... Concessionária de serviço público, no caso elétrico essa daí, né? Concessionária, banco. Telefonia, setor bancário. Me dá uma carteira bancária. Quais são, uma carteirada aí, quais são os escritórios que contratam vocês, que tem grandes empresas que eles estão prestando nesse aquário que você me falou? Tá, eu tenho assim, a gente tem vários escritórios que atuam nesse segmento do setor bancário. Setor bancário, aviação civil, concessionária de serviço público, telefonia, empresas de e-commerce. Normalmente os escritórios são especializados em algumas áreas. Então, por exemplo, vou citar clientes nossos que são especializados no setor bancário. Então, eu vou falar, por exemplo, do
do Reis Advogados. Eu vou falar escritórios que estão focados na parte de concessionária de serviço público, Urbano Vitalino. Eu vou falar de escritórios que são focados na parte de concessão de serviço público, energia elétrica, Vilemor Amaral. Então são clientes nossos, que os seus clientes são empresas que têm um ramo de atuação específico. Tem escritórios hoje que são escritórios de full service, né? Ou seja, atuam em todos os segmentos, telefonia, bancário e tudo mais. Mas todos esses procuram acordo fechado para fechar acordo. E, em regra, a área de atuação é a área de consumo, né? E a área trabalhista, né? A gente tem, inclusive, começado a atuar com alguns parceiros para atuar na área trabalhista, que é uma área que, historicamente, sempre teve muitos acordos. Porém, havia uma tradição que os acordos precisavam ser feitos de forma presencial, na audiência. E isso, com o tempo, está mudando. A gente aposta bastante que é uma área em crescimento aí muito grande. Outra área que a gente pretende também iniciar a atuação, a gente está com um planejamento para isso, obviamente um pouco mais segmentada, é a parte de cobrança também. Entende? Então a gente vê que tem uma oportunidade aí, um gap no mercado para atuar nessa frente também. Para finalizar a pergunta que eu te fiz em relação aos judiciais, acordo. Não é acordo. Recuperação. Acordo fechado está preparado para atuar em recuperação judicial? Se o escritório quer, como é que é isso? Então, eu acho que eu ia falar, acabou que eu não falei, né? Eu dei uma volta nada. Não, ele arrumou um problema, né? Porque ele falou alguns escritórios, tem um monte de escritório, vai causar ciúme, né? O pessoal vai ficar chateado. Falou de um, não falou do outro. Fala de novo, então, Ricardo. Não tem como falar todos. Mas a área que vocês querem atrair. Ou seja, se você trabalha com isso, quer ter acordos fechados de maneira mais saudáveis, essa é a nossa área que nós estamos fazendo com o pé nas costas. Por isso que a gente fala que a gente atua na área de consumo e na área trabalhista. E aí dentro da área de consumo e na área trabalhista tem os setores, né? Setores econômicos. Aviação civil. Dentro de uma empresa de aviação civil, ela tem problema de consumo trabalhista. Dentro de um setor bancário, ela tem problema de consumo, com seus consumidores, e trabalhista. E como são empresas que movimentam, bilhões, tem milhares de empregados, milhares de consumidores, o potencial problema para ter processos também é grande. Consequentemente, o acordo fechado, a gente está falando de escalabilidade, normalmente são os setores que escoam mais processos na plataforma, ou quando não são processos, a gente também atua em casos que não foram judicializados, entendeu? Mas não vou fugir da tua pergunta, não. Sobre a parte de recuperação judicial, eu vejo que tem um mercado que é para a gente atuar em casos onde a empresa entra em recuperação judicial e casos que seriam judicializados. A empresa entrou em recuperação judicial. Putz, tô com um problema, não recebi um dinheiro, um contrato que foi descumprido por alguma razão. Vou processar? Isso é péssimo para a empresa que está em recuperação judicial. Por quê? Porque a gente está falando de um ticket médio muito mais alto do que um ticket que se você resolve antes da judicialização. Entendeu? Então, essas empresas têm uma oportunidade, com uma plataforma como um acordo fechado, de conseguir fechar esses acordos, colocar no plano de recuperação judicial, antes que esses consumidores lesados entrem com uma ação, e a gente está falando de um possível pagamento muito maior. Entende? E assim, qual é o objetivo da recuperação judicial? É criar um plano para que aquela empresa, o próprio nome diz, se recupere. Existe um movimento ali no judiciário de priorizar o que vai ser pago para que aquela empresa continue funcionando, gerando emprego, pagando impostos, prestando um serviço para os seus consumidores. Então, assim, ninguém quer que uma empresa venha de fato a quebrar após recuperação judicial. Então, o acordo fechado pode ajudar nesse plano de recuperação judicial. Está preparado para isso. Que essas empresas consigam fechar acordos antes da judicialização, acordos com melhor vantagem. Às vezes, acordos que nem tem pagamento pecuniário, nem tem pagamento, mas tem uma obrigação de fazer. Eu comprei um produto. Esse produto não tem mais. Mas você não quer esse outro produto? Eu aceito. Fechei o acordo, acabou aquela situação. Agora, quando a pessoa entra com uma ação, às vezes ela já quer o dano moral, ela já quer o pagamento dos honorários do advogado. Então, em regra, envolve já um valor pecuniário. Então, o que vocês fizeram? Vocês montaram um setup onde... Entraram num detalhezinho. Fases do acordo. Faz sentido? Em que momento... Vamos entrar um pouquinho sobre isso, porque recuperação judicial, acordo, tudo isso tem a fase... Fase sentenças, também sentenciados em processo, é importante falar, né? Porque assim, esse recuperação judicial... Claro que dá muito sentido, dá acordo? Dá, mas depende da fase que você está. Depende de quanto tempo você já levou aquele cliente, também deixou ele lá no mar do esquecimento lá e depois agora você tem que recuperar. Tem isso?
Tem, em cada um dos segmentos tem isso, né? No civil, né, que a gente fala de consumo, é um pouquinho mais simples, a gente separa ali prévio e pós-sentença, porque tem uma variação muito grande, né? Mas nos casos trabalhistas, por exemplo, se ele está ali na instrução, as expectativas de um lado, por exemplo, do reclamante, elas são muito maiores do que as expectativas do reclamado, né? Da empresa que está sendo processada. Ela espera pagar menos, enquanto o reclamante espera ganhar mais, né? Então ali é um pouco mais complexo você conseguir, na negociação, ancorar os valores para que aquela negociação ela se torne algo mais palatável. Tem empresa que te procura para poder torcer e falar, resolve para mim acordo fechado, mas só quer torcer demais a outra parte? Existe. Sim, tem muito. Tem uma, nossa, tem uma que era incrível. Era um e-commerce, né? E esse e-commerce, a proposta de acordo era: desista da ação. E aí você pode continuar no meu e-commerce, senão eu vou te tirar do meu e-commerce. Era bom, é muito bom de fechar acordo ali, né? Enfim, a gente fechou acordos ali, né, eventualmente, mas era uma proposta... Sempre tem alguém que quer... a pessoa... Não é pra tudo, mas um bom acordo, vocês caminham, levam a pessoa naquele... né? Então, assim, existem essas políticas equivocadas, vamos dizer assim, mas elas não necessariamente são equivocadas para o objetivo da empresa. Às vezes a empresa ela está querendo demonstrar no judiciário que ela teve algum tipo de boa vontade. Às vezes a empresa ela está querendo iniciar uma conversa, então ela está ancorando lá embaixo. Tudo depende da estratégia. Então, assim, a princípio parece uma proposta equivocada, mas ela pode fazer sentido dependendo do objetivo ali daquela diretoria jurídica, daquela, enfim. A política de acordo, de um modo geral, ela pode passar por essa fase, né? Vocês dão... Beleza? Não sai não, né? Vocês dão essa visão que vocês têm essa possibilidade, ó. Abre pra gente a estratégia, como é que é? Abre pra gente qual é a estratégia que vocês querem fazer, porque nós vamos performar melhor. Como é que é isso? A gente às vezes recebe a proposta já fechada, a política já está fechada, e a gente tem que aplicar aquela política. Às vezes a gente é chamado para fazer um papel de consultoria mesmo e criar a política, né? Então ou até criticar aquela política, né? Sim. Não, com dados, né? Criticar com dados. A gente tem um parceiro nosso, um banco, né? Que contrata o acordo fechado diretamente, e a gente está entrando nos casos, identificando ali se aquele caso é apto ou não para acordo, de acordo com os parâmetros que eles tem já pré-definidos. A gente está criticando isso com eles, falando, ó, o que vocês acham de fazer dessa forma, dessa outra forma, trazendo ali as informações. E aí a gente está aplicando essa política de acordo para esses casos específicos, e a gente está tratando com eles ali para a gente conseguir construir o que será a política fechada de 2024. Então a gente está trabalhando junto com eles ali para chegar no que seria a política ideal, a estratégia, o que você quer no final desses casos, fechando acordo e não fechando acordo. O que a gente, para onde nós vamos caminhar? E aí a gente está fazendo isso com eles. Então tem várias formas. Tem os casos que são fechados ali, ó, a estratégia é essa. Tem uma que era de contratação. Tá muito alto, hein? Tá tudo fechado. Tá Que isso? É vento? Chuva? Tá chovendo. Caraca! Da chuva mesmo. Caraca! É alguma janela aí que tá passando uma frestinha. Eu acho que é daqui, ó. Não, pior que eu já olhei. Já viu ali? Caraca! Não, Vai ficar aqui então, né? Furacão! Mas geralmente Catrina. Não. O microfone é É direcional. Fechou. Tá? Então tá bom. Beleza. Aí você tá falando que tinha uma... Não. Não. Porque pra mim é assim, faz sentido o acordo, mas é assim, nós conseguimos atuar em várias frentes. Queria que você explanasse um pouquinho mais. Nós conseguimos atuar em várias frentes do seguinte: qual é a estratégia que você quer? Você quer fechar o modelo de acordo fechado que você quer fazer? Nós conseguimos. Então, se de repente você tem uma estratégia, porque às vezes o cara pensa assim, não, é só acordo fechado, ele vai jogar a proposta lá embaixo para poder fechar acordo rápido. Não é assim que funciona. Exato. Assim, não é apenas valor. Joga tudo. Quando a pessoa me procura, qual a melhor maneira de fechar acordo? É assim, tem empresas e tem parceiros nossos, escritórios, que ele já tá... Acabou a água, né? Acho que a gente... Bico seco.
Ela não dá uma para de água, falar, né? Eu falei que a gente fala, hein, Todo cara. mundo é falador. A gente é advogado, cara, fica 12 horas aqui. Mas tá Eu chovendo, vou a gente não vai começar a a lugar falar- sabe o que eu nenhum, vou já tá começar tudo a falar? alagado, enchente. né? Sabe o que eu vou começar a falar? Sobre essa questão que você falou, da gente pegar as etapas anterior, que a gente não fazia tanto, Era isso que eu ia puxar. e velho. começar a apontar pro futuro, usando inteligência Ó, artificial. nós temos uma meia horinha aqui, tá? Vambora. O que eu queria fazer? Primeiro nós estamos preparados para trabalhar de acordo com a tua estratégia de acordo. Aham. Nós vamos te dar um setup, uma opinião, de acordo com aquilo que é melhor e vamos colocar nossa experiência de 10 anos, ok? Mas nós vamos respeitar também a tua maneira a tua estratégia que você quer. Então, por exemplo, você quer fazer um acordo que seja bom para o judiciário? Então é um modelo de acordo. Você quer fazer acordo para poder ter o seu nome, não ter mais aqueles clientes? Não tenho preocupação? Então tá bom. Não, eu quero fazer. Sim, Então sim. a gente se preparou para isso. Então eu queria jogar nisso daqui, acho que isso vai ficar bacana para vocês. Legal. Segunda coisa é entrar naquilo. O que acordo fechado resolve? Então vamos lá, ticket médio. Ela resolve isso aqui. Por que ela resolve isso aqui? Pá, pá, pá. Ok, tempo de processo. Por que ela resolve? E números. A gente falou um pouquinho, mas eu queria só bater isso aqui. E depois, eu acho que isso vai dar uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, e depois entrar na Fenalol. Eu falo, o que nós estamos trazendo para Fenalol agora? A gente não vai falar fazer muito da Fenalol, não. Não, então deixa a Fenalol de lado. Não, é porque a Fenalol a gente vai estar Fala. dentro da preâmbulo. Então, o que vocês querem falar? A gente pode falar de futuro da advocacia, cara. Fechou, Inteligência fechou. artificial. A gente- Aceleração. É. No WhatsApp, a gente já tem um chatbot. A gente pode falar que é chatbot cognitivo. É, isso aí. Pode Tira o pode banheiro, falar que é um, Vai lá, vai lá. um, É ali, né? um embrião de inteligência artificial. Fala que a Análise gente do tá- processo, vai pra acordo que não vai. Eu acho que eu tava falando do mercantil, né? Ah. Aí aconteceu esse negócio aí, eu perdi o ponto do mercantil. Mas era isso que eu tava falando. Agora eu Você ia lembrei. chegar lá. Era onde eu ia. Aonde eu estava indo era pra falar esse negócio do mercantil. Que a gente faz isso. Isso aí. Ele vai dar mais uns 10 minutos pra gente por causa do assovio aí da porta. Mas eu imaginei que era chuva que eu tava fazendo. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão tirando foto pra gente... Tu tirou? É. Aí eu peço pra ele me mandar. Se fizer uns vídeos, que aí eu já mando o pessoal do marketing já fazer um preview. Making tá? off. É. Eu já peço pra ele mandar. Aí eu encaminho os vídeos e vocês fazem tudo junto. Show de bola. Making off. Tá atrapalhando ficar com o microfone assim, é porque quando eu vou falar, eu puxo, entendeu? Mas quando eu não vou falar, eu tô deixando ele solto, É que às assim. vezes vocês jogam ele aqui, aí, tipo, o dele pega na sua câmera e esse pega na sua. Ah, tá. Por isso que eu perguntei se jogar pra cá faz isso. É. Hein, Luciano? Eu pedi pra ele mandar as fotos que ele tá tirando ali, já pra mandar lá pra Tamires. Aí ele vai tirando as fotos ali, Boa. ela já faz tipo um preview do que tá rolando aqui. Making off. Beleza. Make off. Boa. Pode voltar, Gui? Pode. Pode sim. Então, o que não bater? No? Aceleração, tudo mais. Mas vamos só finalizar aquele ponto ali. Fala para mim um pouquinho. O acordo fechado está preparado para te dar uma estratégia de como fechar acordo, mas também está preparado para entender a sua estratégia e performar de acordo com a sua estratégia. A gente tem essa elasticidade. Como é que é esse negócio aí do acordo fechado? Sim, a gente pode atuar exatamente com base na estratégia que o cliente quer. Cara, o cliente está com uma estratégia de reduzir provisionamento. Entende? Então ele quer reduzir, ele está com uma contingência muito alta e ele precisa de todo modo reduzir aquele valor que está ali. É valor financeiro, é discussão única e exclusivamente pecuniária. Ou seja, também, às vezes a proposta de acordo envolve parte de obrigação de fazer. Então, às vezes tem que conceder crédito, às vezes tem que cancelar um contrato e às vezes não envolve um pagamento pecuniário. Ou, por exemplo, tem companhias aéreas que são clientes nossa que a proposta de acordo se resume a voucher. Então, a gente não vai pagar valor, mas que a empresa dá um voucher. É óbvio que isso tem um custo para a empresa, mas não sai direto do caixa. Então, às vezes, a empresa já tem uma estratégia bem definida e a gente segue à risca aquela estratégia, porque a gente, obviamente, está falando de uma empresa que tem uma criticidade sobre o seu dia a dia, que consiga analisar e ver qual é a melhor estratégia. Mas a gente pode dar um passo além, que a gente pode, com os dados... Por exemplo, a gente fez um trabalho de mapear as condenações em casos que não teve acordo fechado. Então, eu vou dar um exemplo prático. A plataforma tratou 1.000 processos, dos 1.000 processos, digamos que fechou 500 acordos. Só que em 500 não fechou acordo. Esses 500, digamos que eu levei uma proposta, vamos fazer uma análise simples, uma proposta de R$1.000 em todos eles, vamos fazer uma análise mais rápida. Nos 500 que eu não fechei acordo, qual foi a condenação que essa empresa teve? E aí a gente faz uma análise, que a gente tem inteligência para isso,
que naqueles processos que ele não fechou acordo em 1.000, que às vezes o advogado queria 1.500, queria 1.800, ela foi condenada em 5.000. Entende? Ou seja, se ela tivesse aumentado um pouco mais o seu ticket, ela teria gerado uma baita de uma economia. Fecharia mais 200 acordos, e aí com ticket talvez, quem sabe, de R$2.000, de R$1.500, ela conseguiria evitar condenações de 5.000. Aí quando a gente fala de 200, 300, 500, 1.000 casos, pô, 1.000 casos com uma diferença de R$2.000, a gente tá falando de, cara, de milhares de reais que a empresa paga a mais porque ela foi condenada naquilo. Então a gente consegue ir além, ou seja, ele já tem uma política, já tem uma estratégia, mas a gente consegue dar esses insights com a tecnologia, a gente consegue entender qual é a sentença que aquele processo teria e dar insight para ela, olha, nesse caso aqui, a sua política tá abaixo do que você vai ser condenada. Você quer manter essa política? Entende? Então a gente faz uma análise de jurimetria que a gente pode disponibilizar isso para a empresa melhorar a sua política de acordos. E aí no final economiza ali 100 mil, 200 mil, R$500 mil. Ou seja, aí é aquilo que a gente até brinca, né? Você contrata um acordo fechado e paga muito menos do que isso para ter no final do mês uma economia de 100 mil, 200 mil reais. Entende? Ou seja, não é achismo. Não, não é achismo, é análise de dados. A gente vê um judiciário hoje muito pautado em dados. Então a gente vê uma época que o Brasil é o país que tem mais processos do mundo. A gente vê vários dados. A gente já tem hoje a inteligência artificial, a tecnologia capaz de conseguir analisar textos e entender padrões. Então já é possível hoje, com inteligência artificial, analisar o modelo de um processo, uma inicial, quais são as principais reclamações que estão se apresentando ali pelos consumidores, qual é o ticket médio de acordo, qual é o ticket médio de condenação, porque a gente já tem algoritmos hoje de inteligência artificial que consegue ler e classificar isso de forma muito rápida. Então a gente vê hoje um jurídico, seja o escritório, seja o departamento jurídico, precisando ir para essa análise de dados jurimétrica que a gente fala no acordo fechado, para conseguir compreender que, às vezes, uma má política de acordo imediatamente gera um aumento de pagamento muito ruim. Ou seja, aquela política que não está sendo feita uma análise de dados de forma muito justa, você consegue ali, você acaba que tem um desembolso muito mais alto, né? Então, já tem um efeito imediato de, às vezes, pagamentos muito mais elevados do que poderia ser, né? Então, a inteligência artificial traz essa capacidade, né? Da gente poder comparar os casos que eu não fecho acordo, quais seriam as condenações e quanto que eu poderia economizar se talvez eu mudasse um pouco a minha política. E uma outra coisa que a gente está vendo muito que é talvez um movimento que a gente deve entrar aí no acordo fechado, deve não, né? Que a gente vai entrar, não tem como fugir disso, é usar a inteligência artificial para facilitar o envio de casos que vão para acordo. Então, por exemplo, um escritório, uma empresa, ela tem ali um número X de processos que entram. E aí existe toda uma análise para dizer se aquele processo vai para acordo ou não. Mas por que precisa dessa análise? Para que não haja acordos fechados ali, às vezes de forma desnecessária, às vezes uma demanda superficial, às vezes não houve aquele lesão. Às vezes, infelizmente, a gente tem isso no Brasil, né? A gente vê processos que são criados onde de fato não houve uma lesão. São o que a gente chama de demandas superficiais. São pequenas coisas que aconteceu, a pessoa fala que aconteceu. E aí a inteligência artificial consegue, com a capacidade de tratativa de leitura de dados, de leitura de texto, analisar comportamentos que foi escrito naquela inicial, analisar e classificar esses objetos, quais são os assuntos que são demandados naquela inicial, analisar quais foram as condenações que se obteve naqueles processos e sugerir melhores propostas de acordo. Então a gente está caminhando para usar a inteligência artificial num acordo fechado para dar essa criticidade à política de acordos. Então hoje a gente faz isso de forma... Cara, senta, analisa os dados, faz uma espécie de uma consultoria e critica essa política de acordos. Mas a gente quer fazer isso de forma mais imediata. Ao ponto do processo entrar no acordo fechado, a gente vai poder... Olha, esse processo tem uma chance de perda de tantos por cento, esse processo envolve tais assuntos, de acordo com o algoritmo de inteligência artificial, e a nossa sugestão de acordo é o valor tal, porque aqui já tem uma economia de tanto caso você seja condenado, e você pode fechar esse acordo em X tempo. Entende? Para o escritório que não trabalha diretamente com acordo, é excelente, né? Porque não é o core dele. Não é a ferramenta de trabalho dele. Então é muito bom eu saber falar com quem sabe, né? Isso aí. E é muito difícil um escritório colacionar esses dados. Não é tão fácil você ter em mãos
o escritório tem, obviamente, ali a possibilidade de ter esses dados, né? Os dados estão ali, mas você tê-los de uma forma simples, organizada, classificada, isso é muito difícil. Entrar nos tribunais e conseguir puxar essas informações é muito difícil. Muito recurso, né? Exatamente. Então não é algo que é tão simples de você avançar. E o acordo fechado, ele já te dá uma série de dashboards para que você tenha alguns insights e você pode extrair os relatórios, você pode criar os seus próprios relatórios ali dentro, você pode, através, né, do que foi baixado ali no filtro do Excel, do filtro do sistema no Excel, você pode criar ali o seu, enfim, o ponto que você está querendo levantar. Então você tem aonde colocar essas informações, né? Você tem da onde tirar essas informações, e quando você já tem uma integração do seu RP de gestão processual com o acordo fechado, você consegue exportar essas informações automaticamente para o acordo fechado. Então você vai conseguir puxar da tua carteira que talvez não tenha esses dados organizados, a organização para o acordo fechado, na hora de jogar esses casos ali dentro. Traz para mim, eu gostei disso, eu queria aprofundar um pouquinho mais no sentido assim, aonde que geralmente a pessoa possa pensar que acordo fechado é fechamento de acordo. Ok, óbvio, porém, eu quero o dado de quanto tempo estou levando para poder fechar aquele acordo. Eu tenho? Tem. Eu quero saber qual que é o ticket médio daquele acordo. Eu tenho? Também. Então, dá um parâmetro que ele tem, que ele pode, talvez ele não tenha percebido, mas que vai impactar no futuro dele. Ele sabe o ticket médio, ele vai saber isso na página inicial dele, a economia gerada nos acordos com relação ao valor das propostas que ele colocou, ou seja, a economia real. Ele vai saber também através do valor da causa. Ele pode saber ali quanto que ele está economizando diretamente com o valor da causa, mas ele vai saber quanto ele está economizando dentro da provisão dele, dentro dos valores contingenciados, quanto ele está economizando. Ele vai saber o êxito dele, ele vai saber quantos casos foram colocados para acordo, ele vai saber quem atuou nos acordos. Se ele estiver usando ali nossas tecnologias, como por exemplo o VoIP, onde eles fazem as ligações através da nossa plataforma, ele vai saber quanto tempo, qual o tempo médio de duração de uma ligação, né, o TMA dos atendentes, dos negociadores dele. Ele vai saber o êxito desses negociadores individualizados, o ticket médio. Desse negociador por negociador. Especificamente da carteira. Tudo isso ele tem destrinchado nos dashboards. E também ele pode personalizar uma ferramenta para ele. É isso? Também vocês fazem isso? Ele pode filtrar de acordo com as necessidades dele. Então ele pode identificar se a política de acordo dele é boa, mas a equipe que está performando não é tão boa, mas como a política é boa, ele está tendo bons resultados, e ele sem o acordo fechado, talvez ele não consiga ter essa visualização. E ele pode ver o contrário também. Ele pode ter resultados ruins e ele tá achando que a equipe dele não performa. E com o acordo fechado, ele pode ver que a equipe liga, que a equipe se esforça. E tem uma coisa boa nisso, né, que o Rick tá falando. Às vezes, além de você fechar acordo, você precisa entender o porquê que você não fecha o acordo. Então, vamos supor... Você traz clareza. Você traz clareza. Então, assim, o departamento jurídico, ele é uma ilha dentro de vários setores da empresa. Então, por exemplo, existe o setor financeiro que cobra dele. Opa, sua provisão, essa contingência está muito alta, que o Rick explicou bem. Caramba, você tem 20 milhões parado. Por que na TAC fecha acordo? Tenta fechar acordo aqui com esses valores. E aí fica o jurídico tentando fechar acordo. E aí o jurídico depois devolve pro financeiro, fechei tanto de acordo. Por que não fechei mais? Num acordo fechado que você consegue entender o porquê que não fechou. E às vezes não é só a obrigação de pagar. Não é só o valor. Às vezes a pessoa entrou com um processo, vou dar um exemplo claro. Porque, cara, ela foi faturada em um valor, recebeu uma fatura, que o valor mensal que ela está sendo cobrada é de R$2.000. Entendeu? E aí ela, por exemplo, tem, sei lá, energia elétrica. E ela está sendo cobrada mensalmente R$2.000. Só que antes ela pagava R$200 por mês. Então não adianta só me apresentar uma proposta, que é uma proposta de valor pecuniário. Eu quero te pagar R$3.000 e aí acaba o seu processo. Não, eu quero refaturar a minha conta. Eu quero refaturar para o valor que eu tinha antes, que consumia X quilowatts mês, entende? Então existe um problema por trás daquela ação que é necessário que seja resolvido. E aí a empresa consegue ver, caramba, não adianta eu só propor uma proposta de acordo em valor pecuniário. Eu preciso também, aquele problema que deu causa àquela ação, eu preciso resolver aquele problema. A pessoa está com um problema seguindo essa linha de instalação de energia elétrica. A pessoa quer que na sua casa seja instalada um medidor.
tá uma casa de praia. Não adianta eu chegar, então, toma aqui R$1.000 pra você acabar esse processo. Não, cara, eu preciso da luz da minha casa de praia. Então eu tenho que, cara, que a empresa vá lá na minha casa, faça a instalação do medidor. Isso é mais importante do que receber R$1.000. Então a empresa consegue identificar os casos que não fechou acordo, às vezes, na maioria das vezes, envolve o que deu causa a esse problema. Entende? Às vezes envolve o advogado querendo os honorários dele. Às vezes a empresa, por sua política, é mais rígida, não permite que pague honorários no acordo. Então você consegue identificar o motivo pelo qual você não está fechando o acordo, critica a sua política de acordos, opa, se eu oferecer isso aqui, eu aumento mais. E aí gera toda aquela possibilidade de fechar mais acordos. Mais acordos quer dizer menos pagamento, que seria feito em condenação. Porque essa obrigação de fazer, que eu falei, refaturar uma conta, instalar um medidor, o juiz, quando condenar a empresa, vai determinar. Digamos que não fechou o acordo. Vai sair a sentença, o juiz vai falar que se instale o medidor em 5 dias sob pena de multa diária de R$1.000. Olha só como que é muito mais ameaçante para a empresa do que às vezes você fechar um acordo e não tem nem multa diária. Entende? Então, Nem prazo. E ainda tem prazo, 5 dias. A empresa tem que se mobilizar internamente para fazer isso. E isso acontece. Vamos lá, pra gente finalizar, tá bom? O que a acordo fechado resolve? Tá bom? Quais são as vantagens de se ter acordo fechado dentro do meu escritório? Vamos lá, primeiro, ticket médio. Resolve. E como resolve? Nós temos um estudo, isso já desde o começo do acordo fechado, que mostra que quanto mais cedo você conseguir entrar em contato com a parte adversa e oferecer uma proposta de acordo que resolva o problema, né? Brincando da questão das concessionárias de energia elétrica, você está com a energia cortada, não adianta oferecer valor nenhum. O cara quer a luz na casa dele. Tá sem luz. Sem luz. Tem que voltar à luz, né? Então, você tem que resolver o problema o mais rápido possível. Quanto antes você resolver esse problema, menos estressado e mais propenso a voltar a consumir aquele cara tá. Então, ele talvez, e o estudo aponta isso, ele vai aceitar um valor menor. Por quê? Porque o dano não tá tão longo. Agora, se ele esperou 3 anos, ele não vai nem fazer acordo. Porque ele já está saturado, ele já não quer mais aquela empresa. Então, o ticket médio ele tá aí. Quanto antes o acordo fechado consegue, ele vai. E também em outros pontos, como por exemplo nos casos pós-sentença, onde o juiz já determinou o valor, já existe um valor ali, e aquele caso ele vai receber ali com depósito judicial, que aí vai demorar o tempo do judiciário, digitação de mandado, enfim, coisas do gênero. E o acordo fechado fala: você pode receber na sua conta agora um valor um pouquinho menor. Você aceita? É bom para os dois. É bom para você que recebe logo, é bom para a empresa que paga um pouquinho menos. Você reduz também o ticket médio. Mas estou falando uma redução de 200 casos. Mas 200 casos num universo de 1.000 casos são 200 mil. Então, assim, redução de ticket médio ela vai acontecer sempre. Então, entendeu? O ticket médio vai. Tempo de processo. Processo, como eu falei, né? Ele pode ser encerrado pelo menos 10 vezes mais rápido. Pelo menos, assim, isso falando de um judiciário rápido, célere. Você fechar um acordo em 10 dias, o processo entra hoje. Daqui a 10 dias, no máximo, esse acordo foi fechado. Em comparação com uma audiência de conciliação que leva 180 dias, a gente está falando aí de mais do que 10 vezes mais rápido, né? Casos com acordo. Casos com acordo. Porque sem acordo aí... Sem acordo, você pode... Por exemplo, eu estava analisando o relatório do Justiça em Números, que é do CNJ. O tempo médio de uma tramitação de um processo na Justiça Comum é de 2 anos e 6 meses. A gente está falando de 2 anos e 6 meses para, no final, uma parte que processou ter o seu direito. Entendeu? E a gente está falando de um acordo fechado, você ter sua situação resolvida, ainda receber um valor em 10 dias. Então aquilo é bom para todos. É bom para o consumidor, é bom para o reclamante, é bom para o advogado da parte autora ou reclamante. É bom para o judiciário, que desafoga o judiciário. A gente não cobra nada do judiciário para isso. É bom para a sociedade, porque quando o processo mais rápido, menor é o custo que o país tem com o judiciário. É melhor para a empresa, porque tem a questão da provisão, do ticket médio. Então, o acordo fechado ele faz um benefício para toda a sociedade. Mesmo que a gente está aqui agora gravando esse podcast. Cara, talvez a pessoa pense, cara, por que isso é bom para mim? É bom porque o custo do judiciário é muito menor. Por exemplo, se gasta hoje com o judiciário 1,3% do PIB. Então, quanto mais acordo, quem sabe o acordo fechado fechar, mais barato fica o judiciário, mais barato fica a conta, né? Reduz que o judiciário até repassa para o custo Brasil. Custo Brasil,
Tecnologia e judiciário. Tecnologia, ela está atrapalhando o judiciário, ela está melhorando o judiciário. Qual que é a visão de vocês? O acordo fechado é dentro de um ponto, mas assim, a tecnologia tá da época que eu comecei pra agora, nossa senhora, né? A gente ia no carro, nossa senhora, a gente boletava processo, tinha no gente, para fazer uma petição, a gente escrevia ela, né? Imprimia a petição em 2 vias, aí assinava fisicamente com a caneta, andava seja de ônibus, de carro, do que for, até o tribunal para protocolizar uma petição. Aí chegar lá, tinha uma fila, uma série de serventuários que só faziam dar um carimbo, depois ficou aquele laserzinho, né, queimando a petição, você entregava uma, ficava com uma cópia, né, essa ia para uma central, onde ela ia ser distribuída para algum lugar, né, e aí algum serventuário ia levar fisicamente aquele papel Pro cartório. o cartório para uma pilha, e aí o serventuário do cartório ia ter que descobrir onde é que estava aquele processo para tirar o processo, que é um livro, né? Tirar o processo, colocar aquilo ali, Ficava na marcar estante, né? no sistema, né? Devolver para aquele lugar e colocar numa fila para apreciação do juiz. E ficava aguardando conclusão o tempo que fosse, porque eram vários, né? Hoje em dia você tá na sua casa, eletrônico. você vai lá, acabou de fazer sua petição, você jogou ali, já tá lá, já foi pro juiz. Já foi pro juiz. Ninguém mexeu, você não movimentou nada dessa parte. Então ficou muito mais rápido, ficou muito melhor. A digitalização dos processos ajudou muito. Essa questão das audiências terem sido passadas também por algumas delas, né? Hoje está até voltando, né? Mas para essa parte virtual facilitou também o acesso. Então a tecnologia está ajudando muito, né? Na minha opinião, ao custo do judiciário, a celeridade do judiciário, né? Cara, tem inteligência artificial vindo a isso. Também vai ser uma nova revolução, né? Como foi a questão da internet, como foi a questão dos computadores, né? Cara, um tempo anterior dos advogados, eles tinham máquinas de escrever e arquivos em casa, né? Arquivos no escritório, né? Que eram salas e salas de livros, que os processos são livros, né? São grossos livros, né? Então, tudo isso mudou, né? E, cara, vai haver aí. Revolução, né? Vai haver uma nova. Traz para mim uma analogia justamente nisso. Houve a Revolução Industrial e mudou todo o mercado, né? Quando o Henry Ford, quando ele montou o planejamento, você faz isso, e aí de repente veio a Revolução Industrial e todo mundo mudou. Depois, em seguida, veio o computador e todo mundo mudou. Aí veio as armas e todo mundo mudou. Agora chegou a vez do escritório de advocacia. A gente está vivendo a 4ª Revolução Industrial. Isso o pessoal fala, né, o jurídico 4.0. Isso está acontecendo, né? A primeira Revolução Industrial lá em Manchester, lá, a segunda, a terceira, a segunda com Ford, a terceira com essas questões da tecnologia dos computadores. A gente está vivendo a 4ª. Internet, né? A gente está vivendo a 4ª. O blockchain, inteligência artificial, internet das coisas, isso está acontecendo e está chegando no direito. Chegou a vez do direito? Sim. Chegou a vez do escritório viver essa revolução? Sim. A gente, por exemplo, cara, usa no acordo fechado alguns algoritmos de inteligência artificial que consegue já ler a inicial. Então, a gente está dizendo aí de quantas horas, ou enfim, às vezes com uma inicial pequena, né? Quantos minutos você gasta para ler uma inicial e compreender o que aquela inicial está falando. Agora você imagina um algoritmo de inteligência artificial ler centenas e milhares de iniciais e compreender sobre o que aquilo está falando e classificar essas informações. A gente está falando de segundos, que pode ler centenas de iniciais e classificar do que aquilo está falando. Que antigamente um advogado levaria uma semana para ler e depois dizer, ó, esse processo fala sobre isso, esse processo fala sobre isso, esse fala sobre isso. Traz isso para o advogado, traz isso para o escritório. O que significa isso que talvez o escritório não esteja percebendo? Tá, e o que a gente costuma estar dizendo aí no mercado jurídico? Vai formar novos profissionais do direito. A gente está enxergando que vão haver novos advogados que serão engenheiros de prompt, né? Então vamos falar do ChatGPT, por exemplo. Você, quando usa o ChatGPT, você dá um prompt ali, um comando do que você deseja. O advogado, ele
e sempre será indispensável para a justiça. Ele é a mente estratégica. Agora, se ele conhecer como que funciona a inteligência artificial, qual é a capacidade que aquela inteligência artificial tem para potencializar o seu dia a dia, ele vai ser um engenheiro de prompt jurídico que vai dar os prompts corretos e vai conseguir aumentar a sua capacidade. Então, bem prático. Um advogado ali que precisa fazer uma inicial. Com o ChatGPT, ele usa ali, ele começa a dar os comandos, o ChatGPT consegue ajudá-lo já para fazer uma inicial para ele. Ele quer, por exemplo, usar ali no dia a dia dele uma inteligência artificial para se relacionar com os seus clientes para obter algumas informações que vai facilitar para ele entrar com o processo. Ele quer, por exemplo, discutir cláusulas de um determinado contrato, que ele precisaria ali, cara, de horas e quem sabe dias analisando documentos, várias informações para chegar a uma conclusão. Uma inteligência artificial pode analisar isso e trazer isso de forma mais resumida para ele. Ele poderia, por exemplo, a inteligência artificial vai dar uma capacidade de analisar entendimentos jurisprudenciais, né? O que é jurisprudência? Sentenças, entendimentos do juiz. E aí ele precisaria ficar ali horas e dias pesquisando a inteligência artificial para poder trazer isso de forma pronta para ele ali, de forma mais imediata. Então, um advogado que entender como que funciona a inteligência artificial, qual é o seu potencial e conseguir trazer para o seu dia a dia, ele vai potencializar o seu serviço. Então a gente vê essa revolução acontecendo e aí faz parte de toda a revolução. Vão acontecer mudanças, então o advogado precisa estar antenado para isso. E aí no acordo fechado, a gente já está usando esses algoritmos para potencializar ainda mais essa parte de acordos. Porque a gente vê hoje uma revolução na IA, se fala muito de IA há bastante tempo, a gente fala que é uma hype há alguns anos. Mas a gente vê que houve uma revolução quando o ChatGPT lançou lá esse modelo que a gente vê hoje, que é um modelo conversacional. Então a capacidade do ChatGPT de conversar, de obter, extrair texto e trazer um conteúdo sobre aquilo, tem tudo a ver com o que o acordo fechado faz. O acordo fechado negocia, o acordo fechado pega informações na inicial e classifica aquilo. Então a gente está falando de um aumento de uma capacidade gigantesca, por exemplo, na prática. Conseguir ler uma inicial e dizer do que está falando, conseguir analisar uma sentença e ver qual foi o fundamento que levou o juiz a condenar a empresa naquele sentido, e aí por isso que faz sentido fechar um acordo. Então a gente está falando de trazer vários modelos de IA para a realidade do acordo fechado, para trazer ainda mais eficiência, para trazer ainda mais o objetivo final, fechar mais acordos para os nossos clientes, entendeu? Aí você me levando a pergunta. Quem vai ter sucesso com o acordo fechado e quem não vai ter sucesso com o acordo fechado? Qual o perfil de cliente que se você tem essa mentalidade, se você tem essa perspectiva, se você tem esse desafio, o acordo fechado serve como uma luva para você. Pode falar, Rick, se quiser. Cara, basicamente, quem tiver o seu processo massificado, né, na área de consumo, sobretudo, na área de consumo, se você tiver um cliente, né, um parceiro seu que tenha política de acordo, você vai se dar bem no acordo fechado, tanto no consumo quanto no trabalhista. Isso daí, com certeza, vai te ajudar. Você quer gestão? Você é um departamento jurídico. Você quer melhorar a sua gestão? Você quer saber se sua política é boa? Você quer controlar os processos? Você quer controlar os escritórios que estão trabalhando com você? Você quer ver qual está dando o melhor resultado? Qual você consegue através do acordo fechado, né? Então, se você está precisando dessa questão como eu posso dizer, da massificação, né? Ou seja, eu quero tratar uma quantidade muito grande de casos num pouco espaço de tempo, num curto período de tempo, você também vai se dar bem com o acordo fechado. Por quê? O acordo fechado ele vai te automatizar através de um workflow diversos robôs, diversos RPAs. Ou seja, o que você vai conseguir? O que você vai conseguir fazer com isso? Você vai conseguir dar entrada em 5.000 casos de uma única vez. Então assim, mas e como é que vocês vão tratar esses casos? Como a gente estava falando da tecnologia. No nosso WhatsApp, por exemplo, a gente já roda, né, um embrião aí de inteligência artificial, né? Nós já temos ali um algoritmo rodando, um chatbot cognitivo. Ele atende essas pessoas, então elas não ficam sem atendimento. Então assim, você tem os robôs acionando, você tem a própria plataforma negociando e você tem um apoio também de inteligência artificial. Ou seja, você consegue dar tratamento a grandes volumes. Você consegue identificar os seus dados, você consegue manipular os seus dados, você consegue controlar, você consegue gerenciar a sua política de acordos. Então todos os clientes, os parceiros que tenham hoje um massificado forte, tanto em consumo quanto trabalhista, vão se dar bem com o acordo fechado. E não precisa ter um volume muito grande.
Se você tiver um volume muito grande, ótimo. Mas se você não tiver um volume tão grande, você também vai usar o acordo fechado para poder gerenciar toda essa parte. Volume Gerenciar. grande, o que é volume grande? Processo. O que é volume pequeno? O que nós estamos falando de quê? Um escritório que tem um volume de quanto ali? Olha, Porque às vezes o escritório é muito pequeno e não cabe com o acordo fechado, ou não tem isso? não, a gente tem escritórios que passam ali 30, 40 casos para a gente Mês. mês. E tem escritórios que passaram já 5 mil casos mês. Isso tem dos dois lados. Há ganhos das duas formas, né? Um está usando o massificado, o outro está reduzindo ali a quantidade de casos, de pessoas que estão tratando ali no massificado. Já o outro está controlando melhor as suas ações, ele está entendendo melhor o que ele está fazendo. Então ele vai usar o acordo fechado para deixar os advogados dele fazendo o que realmente importa. Por quê? O acordo, se ele não for realizado, ele não gera uma perda processual para o escritório. Então, muitas vezes, a equipe dele não vai estar fazendo o acordo como uma prioridade. Quando, na verdade, se você deixar de lado o acordo, você está, às vezes, crescendo a sua carteira. Se você estiver crescendo de uma forma inadequada a sua carteira, o que isso vai acontecer para você? O que isso vai gerar de prejuízo? Você, eventualmente, vai ter um custo maior. Você tendo um custo maior para tratar aquela carteira, para ter o mesmo resultado, ou um resultado inclusive até mesmo pior, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar reduzindo o seu lucro, está reduzindo sua margem. Se você está reduzindo sua margem, talvez você tenha que aplicar alguma medida, uma contramedida. Talvez você tenha que reduzir reduzir pessoal. Talvez você tenha que reduzir a qualidade do seu serviço, porque aquelas pessoas não vão dar conta, né? Ou você vai ter que contratar mais pessoas para manter a qualidade, para manter a estrutura, mas aí também você vai reduzir ainda mais o seu lucro. Você pode ter aí, inclusive, isso é comum em escritórios, você ter escritórios que têm clientes que são deficitários. Começaram muito bem, as carteiras foram crescendo, e hoje eles deixaram de dar lucro. Então o escritório tem um cliente enorme, muito bom, que não dá mais lucro. Às vezes dá até prejuízo. Traz para mim resultado. A gente consegue atender hoje, com o acordo fechado, o escritório pequeno, que traz para a gente 40, 50 casos mês, mas tem aquele que subiu 5 mil. Mas o que é importante em todos esses casos? Todos eles têm ganhos. Sim. E acho que joga isso aí, todos eles têm ganhos. Seja em ganho de tempo, seja em ganho, por exemplo, eu tenho casos que me traziam 20 mil e hoje me trazem 100 mil. Crescimento, que tiveram crescimento com a adesão do acordo fechado dentro do escritório, tiveram um crescimento percentual gigantesco. Tem, né? Tem. Joga para mim. Eu tenho, no acordo fechado, nós conseguimos atender em vários modelos de escritório, seja aquele que traz 40. No acordo fechado, nós conseguimos atender tanto escritórios que trazem 30, 40 casos, quanto escritórios que trazem até 5 mil casos, né? Todos têm ganhos. Seja o ganho diretamente no massificado, porque você está conseguindo tratar de uma forma muito mais rápida uma quantidade muito maior de casos, seja na gestão desses casos, porque muitas vezes esses escritórios eles precisam focar na parte estratégica do processo e acabam deixando um pouco de lado essa parte dos acordos, né? E os acordos, como não são um prazo processual, ele não tem ali uma perda imediata, ele vai ter uma perda de longo prazo. Quando vai ser reduzido ali, sim, o valor ali, um aumento, na verdade, né? Ele vai ter um aumento na sua carteira, e esse aumento na sua carteira, ele pode gerar para ele um aumento também no seu custo de tratamento dessa carteira. E uma vez que ele tem um aumento no custo de tratamento dessa carteira, ele tendo também, por consequência, uma redução no seu lucro naquela carteira, ele eventualmente vai ter que gerar alguma, vamos dizer assim, uma contramedida para que esse... Vai ter que rebolar. Para que esse escritório, para que esse cliente consiga manter o escritório com aquela... O negócio fica sustentável, né? Agora, você tem algum cliente que chegou em vocês, aí o acordo fechado entrou junto, e aí eles aumentaram a porcentagem de acordo deles, aumentaram a carteira deles? Tem uma situação legal, Luciano, que é o seguinte: tem escritórios que antes não atuavam tanto no segmento de consumo, segmento de escala, digamos assim, e com o acordo fechado, ele viu que a sua capacidade para tratar casos para acordo aumentou com aquela elasticidade gigante.
Que ele viu a capacidade de tratamento do acordo fechado. Quanto? Com isso, é aquilo que a gente falou, ele consegue, antes ele tinha que, eu tenho 2 pessoas, eu consigo tratar 200 processos por mês, cara, com acordo fechado, agora pode tratar 5 mil, 10 mil casos por mês. Simples assim. Então eu posso ir no mercado, como escritório, e trazer novos clientes que, em um primeiro momento, é só para fazer acordo. Então eu vou lá, como escritório prospecto, uma grande empresa, tá? Sou um escritório que atua na área de companhia aérea. E aí eu tô sabendo que uma outra companhia aérea tá com problema, tá com um número de processos muito grande. Eu vou lá, ofereço para eles, que tal você fechar acordos nessa sua base e reduzir contingenciamento? E eu tenho como parceiro estratégico uma plataforma de acordo que, com o meu conhecimento do mercado, com os nossos advogados, a gente pode construir uma estratégia junto com um acordo fechado e a gente atacar e reduzir esse passivo. O que você acha? A empresa vai olhar, opa, é um escritório de referência, plataforma envolve tecnologia, vamos seguir nesse projeto. E aí o escritório consegue atrair um projeto que antes não atraía, que no primeiro momento, cara, às vezes gera um faturamento nem tão alto, tá? Mas ali mostra a capacidade daquele escritório de conduzir aqueles processos em outros projetos que envolvam talvez ticket, contratos até mais atrativos. Então a gente vê hoje escritórios conseguindo atrair novos projetos, se beneficiando da parceria com um acordo fechado, para conseguir conduzir novos processos para essas empresas e, consequentemente, aumentar o seu faturamento, né? Então, a gente vê muitos escritórios que, inclusive, estão se reposicionando no mercado, que antes ele nem entrava. Ele falou, cara, não vou entrar nessa brincadeira de acordo, porque, cara, eu teria que contratar muitas pessoas, meu custo seria elevadíssimo, e eu ia correr um risco de não conseguir atender aquela demanda e me queimar e frustrar esse potencial cliente, né? E aí, com o acordo fechado, eles veem um parceiro estratégico para vender um projeto inicial no primeiro momento, para depois conseguir ter projetos maiores. Então aí consegue vender um projeto de condução de carteira do início ao fim, consegue vender ali talvez processos que envolvam outras áreas, na área regulatória, na área trabalhista, na área tributária. Por quê? Porque já trouxe aquele cliente para dentro. Entende? Então o acordo fechado, a gente é muito parceiro dos escritórios. E aí potencializa os escritórios a fechar novos negócios. Já aconteceu várias vezes. Só se o escritório liga pra gente, tô para fechar um contrato, conto com vocês, e aí começando esse projeto, dando certo, vou conseguir mais processos para atuar em outras áreas, entendeu? Então, assim, a gente pode listar vários escritórios que viu essa parceria, a gente às vezes entra junto em reunião, constrói junto uma proposta ali de trabalho, e a gente vê o escritório, né, crescer junto, a gente fica muito gratificante, entende? Então, quer economizar? Chama acordo fechado. Quer ter menos tempo de processo? Chama acordo fechado. Mais ou menos isso. É isso, sem dúvida, sem dúvida. Alguma pergunta que eu não fiz? Não. Beleza, foi um papo legal, Foi bom, né? foi bom. Beleza. Bom, um papo gigante aqui e, sinceramente, ainda tem mais coisa para perguntar ainda, né? Ainda tem... não. Por que eu falo isso? Porque a cabeça do advogado, ela precisa ser mais estratégica. O pensamento dele precisa ser mais estratégico. E se ele entender esse caminho, ser mais estratégico, ele vai ganhar muito mais. Ele vai fazer muito mais acordo. Vai entender que o acordo é bom pro escritório dele. É isso, né? Sem dúvida. O escritório precisa, o mercado jurídico, de maneira geral, precisa entender que a tecnologia ela é aliada a ele. É e sempre será. Existe, às vezes, muito receio do mercado de trazer a tecnologia para o seu dia a dia e pensar que isso pode ser representar ali a perda de um mercado, quando na verdade eu não enxergo isso. Eu enxergo totalmente contrário, é aquela história do Tony Stark. Cara, o Tony Stark com a armadura do Homem de Ferro, com a tecnologia, potencializou seu resultado. Cara, deu superpoderes, né? Então eu vejo muito isso, né? Trazer a tecnologia para o seu dia a dia, sem dúvida, vai potencializar seus resultados. Falei aqui com o Rafael e com o Ricardo. Falei aqui com o Rafael, com o Ricardo, proprietário, CEO. Como que eu chamo? Proprietário? Sócios Só fundadores. sócio, né? Falei aqui com o Rafael, com o Ricardo, sócios fundadores, CEO da Acordo Fechado, uma plataforma focada em ajudar o seu escritório a fechar mais acordos e escalar seu negócio. É isso? É isso. Galera, brigadão. Foi muito bom. E se você tiver mais perguntas, pode escrever embaixo aqui qual que é a pergunta que você tem. Pode entrar em contato para achar acordo fechado. Como é que eu faço? Então, pode seguir a gente primeiro nas redes sociais, né? Cara, para consumir conteúdo, principalmente conteúdo de direito e tecnologia. A gente posta alguns conteúdos bem interessantes ali, bem relevantes. A gente tem produzido também alguns webinars ali no YouTube. Então siga também ali, ative o sininho,
que aí vocês vão assistir esses conteúdos e tá por dentro dessas novidades do mercado de tecnologia. Se quiser conhecer a plataforma, entre em contato conosco. No nosso site lá tem uma parte para o nosso comercial, vai atendê-los e vai marcar e mostrar a nossa solução, mostrar como a gente pode fechar mais acordos e, quem sabe, construir uma estratégia de acordos que seja adequada ao seu negócio. Fui. Galera, valeu, obrigado, tamo junto. Até a próxima, né? Valeu. Até a próxima. Gui, fechou? Ô, curtiram? Curtiram, legal. Meu Falei que tinha Deus. vontade de montar um podcast.